Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo para a nossa grande live de hoje, que é com a Natália Lima. Ela estará aqui contando o seu testemunho. E essa live está sendo patrocinada pela a Mentalidade Experience, que é um evento que vai acontecer dia 21 de junho com o Paulo Negrão, com a Priscila Negrão, com o João, meu esposo, e com o Anderson Fernandes. Essas lives que estamos fazendo, tanto eu quanto o meu esposo, no perfil dele, está sendo movimentados por esse grande movimento que é o Mentalidade Experience. Boa noite, bem-vindos a essa live onde nós vamos falar sobre várias coisas, onde nós vamos falar sobre Deus principalmente. A Natália vai entrar daqui a pouquinho para contar o testemunho dela, o que ela passou, né? Como ela reagiu a tudo que aconteceu com ela, como Deus a usou. E nós estamos aqui nessas lives no intuito de levar o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Vai ter várias lives ainda, né? Segunda-feira, às 20 horas, vai ser com a Gabriela Rigotti. Estava marcado para ontem, né? Mas infelizmente houve um acidente na Fernão Dias e ela acabou ficando presa no trânsito, não deu. Adiamos, né? Para segunda-feira às 20 horas. Vai ter live com a Priscila Negrão, vai ter live com outras mulheres de Deus que têm se levantado como um exército, mulheres curadas que estão curando outras mulheres. E no perfil também do João, meu marido, vai ter também outras lives que está sendo, né, patrocinada pelo movimento, pelo evento Mentalidade Experience, que vai acontecer dia 21 de junho, às 17 horas, em Bom Jesus dos Perdões, na High Church. É isso aí, gente. Boa noite, bem-vindos a esse grande bate-papo. Já peço de antemão desculpa pelo nervosismo, né? Eu já fiz algumas lives, mas geralmente as minhas lives eram live em shop de venda, né? Eu e meu esposo trabalhamos com semi-joias, então a gente fazia muita live de vendas. Agora que essa live com esse bate-papo aqui gostoso, eu tô um pouquinho nervosa, mas fica aqui comigo, comenta, faz pergunta que vai ser maravilhoso. E vamos chamar ela, a Natália, eu vou chamar ela agora, ela vai entrar ao vivo e eu vou deixar ela falar dela e assim a gente vai interagindo aqui uma com a outra. Eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para falar o seu coração, para falar o meu coração neste momento, tá bom? Eu vou chamar aqui a Natália. A Natália já está ao vivo, eu vou chamar ela aqui para a gente poder conversar. Olha ela aí, boa noite! Boa Graça e noite, paz, tudo bem? graça e paz, tudo bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Um pouquinho nervosa, mas estamos aqui, Ah, firme. é verdade, a gente fica nervosa, né? Nem tá Né? falando Porque de um multidão ainda. é ao vivo, né? Apesar da gente sempre conversar, falar bastante, dá um pouquinho de nervoso, mas a gente vai dar conta. Sim, vamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Natália, você hoje, eu só queria te perguntar, hoje você trabalha com o quê? Você pode se apresentar para depois a gente chamar a nossa convidada especial? Sim, hoje, atualmente, bom, meu nome é Natália, né? Tenho 31 anos, sou cristã, sou casada há 15 anos, a gente vai fazer 15 anos esse ano. Temos dois filhos, o Enzo e o Theo. O Enzo tem 12, o Theo tem 9. Atualmente, eu não trabalho. Eu trabalho 3 dias por semana numa Olha. agência de marketing. Eles são uma agência de marketing inovador e CRM, né? Que é para empresas. Uhum. Então, atualmente eu só estou nesse emprego e às vezes se aparece algum extra, a gente está aí. Ainda bem que você tem um servo do Senhor, um varão provedor na sua casa, né, Sim, Natália? É muito importante a gente falar exatamente. disso, né? Quando a gente sabe escolher, espera no Senhor, o Senhor prepara para a gente um provedor, um sacerdote para nos guiar e abençoar a nossa família, né? Sim. Isso é muito importante a gente entender que esse papel não é nosso. Exatamente. A gente trabalha porque gosta, porque quer, mas o papel de prover a família é do esposo.
Exatamente. Então eu vou chamar aqui a nossa convidada especial. Eu nem vi se ela já entrou, que ela vai ajudar a gente a conversar aqui nesse momento. Cadê ela? Deixa eu ver. Você viu se ela entrou aí, Pri? É, Natália. Não entrou, não. Ela não entrou ainda, não? Não. Então vamos continuar conversando. Natália, me conta um pouquinho da sua história lá no comecinho, sabe? A sua infância, a sua família. Você já nasceu no lar cristão, né? Você até chegar a parte que você conhece o seu esposo. Me conta um pouquinho assim da sua vida, dos seus irmãos, da sua casa, o dia a dia da família de vocês. É assim, eu sou a penúltima de 4 filhos. Meu pai, meu pai e minha mãe se conheceram muito novos, né? Meu pai, eu Uhum. acho que tinha 20 e poucos anos, minha mãe 16. Eu perdi minha mãe, eu tinha 8 anos, então eu fui Nossa! criada. Mais cedo do que eu, né? Eu perdi, eu tinha 18. Sério? Eu Sério. perdi, eu tinha 8 anos, ela faleceu de lúpus, né? Naquela época era uma doença ao qual as pessoas não conheciam, né? Então, enfim, ela acabou falecendo. Então, meu pai criou nós 4 sozinho. E teve ajuda, assim, de algumas primas minhas, né? Uma prima minha que ele trouxe do norte para ajudar ele a cuidar. Mas ele cuidou sozinho, né? E foi um pai muito amoroso, né? Mas eu entendo, até porque ele trabalhava muito para sustentar 4 crianças, né? É bem difícil, ainda mais naquele tempo. Mas não vim de um lar cristão. Eu tenho parentes, muitos parentes que são cristãos, né? Mas mais para o norte, assim, né? Para o Piauí, que meu pai veio de lá. Mas tive contato com alguns, mas nunca tocaram no assunto, assim, sobre Jesus, sobre eu aceitar Jesus, nada disso. Então você não viveu nesse ambiente que se fala de Jesus, nem de nada, de nada de religião, de nada de Deus, você não viveu nesse ambiente. Você viveu normal, uma família que vive a vida, né? Trabalha, paga suas contas, mas não teve Sim, nada de religião, né? não, eu fui da Igreja Católica por muitos anos. Ah, A minha sim. mãe era muito devota, né? E toda aquela história do catolicismo, mas eles me colocaram, assim, eu fiz catequese, fiz primeira comunhão, fiz crisma, Eu também fiz. mas mas para falar assim, ai, Natália, você conheceu Jesus através disso? Não. Bem sincera, não. Eu não conhecia através disso. Eu entendi algumas coisas, mas não que Jesus morreu por mim, o que ele podia fazer na minha vida, né? Enfim, eu acredito que claro que hoje tem muitos católicos que sabem muito bem disso, mas eu não tive esse entendimento naquele momento, né? Uhum. Mas essa foi a única vez, assim, eu sabia quem era Deus, sabia que ele era o Criador, mas não sabia a história real, né? Não sabia, né, que Jesus se entregou na cruz para te salvar, né, para te dar vida abundância, para te dar uma vida e vida com abundância, para te dar uma família abençoada aqui e o principal que é morar com ele na eternidade, né? Então esse conhecimento ainda não tinha Exato, chegado a você. Tá. exatamente. Eu não tinha nem entendimento, tipo, Jesus cura, Jesus salva o hospital. Não, nada disso. Jesus liberta, nada disso. Então, e aí você viveu assim nesse ambiente com um pai amoroso, né? Fazendo tudo que podia fazer sozinho. A gente sabe o quanto é Sim, difícil, né? Eu imagino a dor é, que ele carregou também, né? De perder a esposa, ficar com 4 filhos sozinho e dar conta, né? De educar, de exatamente, educar, de dar amor, de ensinar o caminho. Ele fez o que ele pôde, né? E aí, exato. com quantos anos que você ali, né, que o José, a gente vai falar, né, um pouquinho do seu esposo, né, do que você passou. Se você Sim, quiser já pular para a época da escola, quando você conheceu José, fica à vontade de contar sim. também como é que era um pouquinho Tá. assim, da sua vida, se você for para balada, se você, né, tinha Uhum. esse tipo de comportamento, fica à vontade. Na verdade, assim, a minha adolescência, eu não tive muita infância, porque eu trabalhei muito cedo, eu trabalhei a partir de uns 10 anos, eu já trabalhava, sempre trabalhei, então eu não tive muita infância, né? Na escola, eu sempre frequentei escola, eu acabei conhecendo o José. A gente se conheceu, na verdade, acho que na sexta série, que a Nossa, gente com se 11 anos, conheceu. com 11 anos, então. Exato. E aí a gente
só nada de esses namorico, nada disso, não. A gente se conheceu e foi passando os anos. Eu acredito que na 7ª série a gente deu um beijo. Ah, Tá? A gente deu mas, um beijinho assim. mas olha só, aí a gente vê as coisas pontuando certinho, porque eu ouço muitas pastoras falando que o melhor marido, ele se começa por um bom amigo. Se você quer ter um bom É, esposo, primeiro você se torna ele, depois ele vira seu marido. Vocês começaram certo. exato. E aí, mas a gente não teve nenhum tipo de namoro, nada disso. Foi um beijo, acabou, ele mudou de escola e passou alguns anos. E aí a gente se reencontrou de novo em outra escola. E eu Nossa! namorava. Mas eu namorava um rapaz nessa época. Oh, deixa eu te fazer uma Juro Deus. pergunta. Deixa eu só te fazer uma pergunta pra gente brincar. Quando você conheceu ele nessa fase de amizade, quais foram as características dele, as reações dele que te chamou a atenção? O que nele te chamou a atenção? Ah, porque o José, ele ainda graças a Deus, né? Graças a Deus. Ele é muito carinhoso, ele, tipo, ele sabe tratar uma mulher, né? Eu, claro. Mas, tipo, ele sempre me respeitou, ele não tinha brincadeiras, que tem umas brincadeiras que os meninos fazem com menino. Não, ele não tinha nada assim de mal comigo, então eu gostava muito. Tanto que daí ele virou meu melhor amigo, mesmo eu já namorando outra pessoa. Olha Ele era meu só. muitas amizades também, né? E aí a gente foi passando tempo, eu terminei esse relacionamento, passou um tempinho, aí a gente ficou. A gente ficou, né? Começou a ter aqueles lancinhos, né, de escola. Só que aí foi o ficar assim de durar, né? Aham. E foi quando a gente. Olha que engraçado, eu não gostava dele. Eu falava pra ele, eu não amo você ainda. Uau. E ele falava, Não, mas é interessante isso, né? Porque às vezes a gente também vai assim, com calma, né? Para não se machucar, vai ver é, até onde que vai dar. E quando acho que a gente, a mulher, se sente segura, aí a gente acaba, tá bom, também, me entrego. E também como eu tinha vindo de um relacionamento assim que estava ferida, tudo, né? Então, sai ficando com né, os rapazes, essas coisas não. E aí acabou que a gente ficou uma vez e ali já foi e perdoou, né, por esse tempo. E aí a gente foi tendo um relacionamento. A gente falou, a gente vai ficar só assim, só ficando? Não, vamos namorar, né? E a gente começou a namorar. Então a gente saía muito. Eu saía, assim, de passar o final de semana. Eu dormia na casa dele, ou Uhum, na casa de amigos. Só que eu não bebia. Mas eu saía eu de mina com muitos meninos. Eram 7 uhum, meninos, assim, 8 para mais. E eu sendo a namorada do José, né? uhum. E ele bebia, passava mal, cuidava dele, cuidava dos outros, mas eu mesmo em si não. Eu nunca gostei de ter vício. Eu falo até hoje, que tudo aquilo que você não tem controle é o seu vício, ele te domina. Verdade, verdade. Então eu falo, não, pode ser qualquer coisa, comer, não fala, a gente não fala só de droga, né, De de bebida bebidas, alcoólica, qualquer né? outras coisas. Qualquer outras coisas. Exatamente. E aí eu sempre falava, né? Eu ficava só meio assim, dava uns toques e Isso que eu ia tal. te falar, o Mas fato dele beber não te assustou? Lembrando que você não era de beber, que você não era, né, de ter esse tipo de comportamento. Não te assustou? Ou o jeito não. dele, a personalidade dele te fez, tipo, tá tudo certo? Não me assustou, porque a gente tipo, se divertia muito. Vamos colocar Uhum, assim, né? Você sabe que o mundo, ele oferece coisas que, assim, pra nossa visão, é gostoso, né? Não vai parecer falar, isso aqui é ruim. Então, a uhum. gente saía, ficava junto. Então, tava ali, então tava tudo normal. Tudo tá tudo bem, né? Mas, até a bebida, então, para mim, não me trazia nenhum susto. Nenhum, ai, nossa, isso não quero. Mas quando eu descobri o uso, por exemplo, da maconha, que foi a primeira coisa, aí eu me assustei. Quando eu descobri que ele. Eu fiquei muito assustada. Nessa fase, vocês tinham quantos anos? Nessa fase, assim, do namoro, da descoberta da maconha, vocês tinham quantos anos? A gente tinha 17. Nossa, muito jovem. Vocês têm a mesma idade?
Ah, A é, gente tem a né? mesma Essa idade. série é a mesma idade, 17 anos. E na sua casa com seu pai, ele sabia do namoro, ele conhecia, né, o José. Olha, ele sabia que eu namorava, mas ele não tinha um contato com o José e nem com a família do José. Uhum. A gente, aquilo, né, começou muito errado, porque ele não foi na casa do meu pai, pediu eu namoro, se apresentou, nada disso. Até porque existia ali uma barreira mesmo, assim, entre esse vínculo, né, com meu pai, assim, de falar, esse tipo de coisa. A gente não tinha intimidade. Mas ele sabia que eu namorava. Ô, Natália, Bem verdade, Natália, a nossa oi. convidada especial entrou. Eu vou Ah, chamar glória a ela Deus. para a gente poder conversar aqui as três juntas, tá bom? Aí você continua. Tá bom, tá bom. Vou ver. Boa Oi! noite! Boa noite, Oh, Priscila! Tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui com vocês. Tudo Que ótimo! honra! Que eu tava Já tô. trabalhando? Tá, cheguei há pouquinho. Eu fiquei falando, né, de uma convidada especial, da convidada especial é a Priscila Negão, a minha coach, a minha mentora. E ela tá na mesma célula com a Natália, já conhece um pouquinho da história da Natália, então ela vai aqui junto compor essa mesa de conversa, porque a gente está numa roda de amigas. Vocês que estão aqui vendo a live, pode fazer pergunta, pode interagir, porque vai ser assim um bate-papo mesmo, descontraído, né? E sem nenhuma pretensão. A única pretensão que a gente tem aqui é de falar do amor de Deus, da transformação que Jesus fez na vida da Natália. Bem-vinda, Priscila. E Natália, você quer falar alguma coisa, Pri? Eu estava ouvindo aqui já um pouco da conversa e a história da Natália é muito impactante. Tem muito para nos ensinar. Então vamos ficar ligadinhos aí em tudo que ela vai falar para que a gente pegue a nossa porção, a nossa parte, para que a gente possa aplicar na nossa vida e também viver uma transformação ainda maior. Amém. Natália, amém, fique à amém. vontade, continue. Então, a gente, quando eu descobri que o José ele estava fazendo uso da maconha, porque a maconha para alguns jovens é algo normal, é para relaxar, é natural, né? Mas eu nunca tive esse pensamento. E quando eu descobri, eu falei, a gente estava no quarto dele até, e eu falei, você não pode fazer isso, porque isso vai te levar a outras coisas. Isso não é bom. Mas para ele era bom, né? Para os amigos em si, era bom. Mas ele Uhum, nunca fez na minha frente, ele não falava, vou ali, vou fazer isso. Não. Quando ele fazia, eu sabia que se ele estava com alguns amigos, sabia que ele ia fazer, né? uhum. Mas comigo, assim, não. Nunca, graças a Deus, ele, né, nesse quesito, ele me respeitava, ele sabia da minha opinião. E a gente evitava tocar no assunto, porque tocar no assunto gerava uma briga, Imagino. né? Então, toda vez que ele falava, ou quando eu percebia, às vezes a gente percebe, porque uma pessoa que ela faz uso da maconha, ela fica o quê? Ela fica com os olhos vermelhos, né? Ela tem o cheiro, é um cheiro que impregna. Então, às vezes eu acabava percebendo, mas eu ficava melhor não falar, né? Porque se eu falar, a gente vai brigar. Às vezes a gente estava muito bem. Às vezes eu até comentava, ela estava fazendo isso. Como a gente só namorava, ela estava fazendo isso. Uhum. Ai, estava, não sei o quê. Enfim, aí foi passando o tempo, né? Às, às vezes eu percebi, às vezes não, mas não tocava muito no assunto, que é algo que hoje a gente tem diálogo, né? Porque naquele tempo a gente não tinha um entendimento de sentar, conversar, Mas também era né? Que são muito jovens também. exatamente isso que eu ia falar, duas crianças praticamente, né? Ali junto. É que eu sempre fui um pouco mais para frente, assim, Aham. Mais amadureci muito madura. rápido, né? Por conta da perda da mãe muito Uhum. cedo, Sim, né? De não ter, assim, um pai e uma mãe muito presente, né? Então, a vida, né, foi fazendo com que eu amadurecesse muito rápido. sim. Então, eu já trabalhava, o José não trabalhava. O José, ele veio de uma família, não, ele não tinha muito, ele não era rico, nada disso, mas a mãe dele trabalhava muito, o padrasto dele tinha uma flora. Então, ele era de outro nível, diferente do meu. Entendi. Então, ele tinha muito mais coisas do que eu. Tanto que eu fui
aprender comer certas coisas na casa dele, porque ele era muito bem tratado, a família dele me tratava muito bem, graças a Deus, até hoje. E do meu lado era diferente, né? O que eu só via, eu só trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. Não tinha uma pessoa assim, um pai, uma mãe, né, que conversasse, falasse, perguntasse do meu relacionamento, nada disso, que faz muita falta, né? Sim. E acabou calhando que foi passando o tempo, com 17 anos eu engravidei. Ah, Não foi algo que para mim foi uma surpresa. Não, isso eu deixo bem claro para todo mundo, porque eu queria ser mãe nova. Eu falava que eu não interessante. queria ser mãe velha. E aí eu Você não falei, queria, antes dos 20 eu vou ter um filho. você não queria ser mãe-avó. Eu falei, gente, eu não quero ser mãe velha, eu quero ter filho novo, né, e tal. E aí com 17 anos eu descobri que estava grávida e para mim foi tipo, tá bem, tô grávida. Contei para ele foi um choque, né? Como assim, grávida? Tinha uns 17 anos. Aí eu lembro que eu falei assim, se você não quiser, eu vou criar. Falei assim, eu vou criar, porque eu não vou tirar, né? Enfim, mas era porque eram duas realidades diferentes, né? Para mim eu já Diferente. estava bem pra frente, Você já tinha 17 vinha, anos. você já vinha de uma realidade que você aprendeu a se virar sozinha. Não Exato. estou desmerecendo o seu pai, porque ele fez o que ele pôde. Ele ficou sozinho sem a esposa Sim, dele com 4 filhos, né? Então ele deu o que ele pôde. Mas você se viveu em um ambiente em que você teve que amadurecer. Vou ter que me virar, vou ter que trabalhar cedo, vou ter que ser madura, tudo isso no inconsciente. Então você já era muito madura. Então você já estava acostumada a chamar as coisas pro peito e resolver. Então, por isso, eu acredito que é exato. por isso que você teve a coragem, né, de, tipo, descobrir que ele tava fumando a maconha, descobrir que ele bebia, que era diferente de você. Você falou, não, eu vou ficar aqui, eu dou conta. De uma certa É assim forma, mesmo. tipo, eu dou conta. E nem conhecia Jesus ainda nessa época, você já tinha essa força, né? É. E eu tinha um pensamento, eu tinha, não, ainda tenho, né? Mas um pensamento que eu falo, gente, eu não sabia assim nada da Bíblia, da palavra, mas Uhum. eu falava assim, casamento para mim é um só. Uau. Eu falava, é um só, e ele vai ser o pai dos meus filhos. Se por um acaso, separar alguma coisa, eu não quero outro relacionamento. Eu ficava com o pensamento assim, eu não quero outro relacionamento, eu não quero filho com outro relacionamento, quero nada. É esse e acabou. Então eu acredito que isso me deu força pra, né? Porque quando eu descobri, assim, eu engravidei, né, com 17 anos, aí tive o Enzo com 18. O Theo eu tive com 24. Tá, mas O calma Theo eu aí, tive calma com aí, quase calma 24. aí. Me conta, como é que foi a gestação do Enzo? Vocês foram já morar juntos? Vocês continuaram namorando? Como é que foi essa Eu gestação? Porque quando fui. a gente tá gestante, os hormônios estão tudo bagunçado, né? A É, gente chora, a gente fica mais sentimental, a gente fica cansada. Como é que foi a participação dele durante a gestação do Enzo? quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei, acho que o primeiro mês, assim, no meu pai. E aí foi quando, sim, o José falou com meu pai. A gente foi em Ah, casa, foi a primeira vez, olha como tudo é errado, né? Foi a primeira vez na sala da minha casa, e aí eu entreguei o teste pro meu pai e falei, tô grávida, e aí ele falou bem assim, tá. Ele falou, só diga uma coisa, se eu descobrir que você tentou alguma coisa para tirar, aí você vai se ver comigo. uau. Valores, Eu né? falei, Seu pai eu falei, tinha tá, mas falou. valores, né? E ele falou assim, uma coisa, quando eu engravidei a sua mãe, e ela tinha 16 anos, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um lugar para mim morar com ela. Ou seja, ele já falou, ele vai te assumir com essa criança. E ele Priscila, tava tem alguma coisa certo, para né? falar? Como que faz diferença, né? A gente ter a convicção, né? O João falou aqui dos valores, o José também, muito bem definidos, né? Muito, muito claros o que você queria. Você queria ser mãe, você queria ter um casamento, uma Uma família. família, né? Pode até ter sido turbulento, né? Esse início, esse começo pode até ter sido turbulento, mas é a importância de a gente saber o que a gente quer, ter clareza do que a gente quer, as crenças muito bem definidas. E é muito interessante como tudo isso foi te levando para um caminho para resolver algo, né? Para solucionar, para viver hoje o que você está vivendo.
É interessante. Eu, Pri, Exato. fica à vontade para sempre comentar e fazer pergunta, tá bom? É porque Obrigada. senão eu vou falando aqui, gente, eu falo. Não, então fica. Não, Pri, ó, não, Imagina, fica à Natália, fique à vontade, a vontade, gente quer pode ir ouvir. falando. Estou Eu tô falando aqui para a prestando Priscila. atenção. Se a Priscila quiser interromper, fazer pergunta também, é igual eu falei, é um bate-papo entre amigas. É isso aí. Continua, Natália. Então, depois desse dia, aí meu pai falou isso, né? Aí a mãe de José entendeu perfeitamente, tipo, que eu teria que arrumar um lugar, morar com o José, né? Que é o correto, né? No momento a gente pode entender, tipo assim, nossa, que pai, né, que manda a filha embora. Não é, você engravidou, você arrumou um relacionamento, então você vai casar e você vai morar com ele, né? Porque ali já é uma família, você já criou a sua família, né? Tá gerando a sua Exatamente. família. Então eu falei, tá bom. Aí eu fui morar com a mãe do José, porque a casa era grande, né, onde eles moravam. E em seguida eu descobri que a minha gravidez era de risco, porque eu tive descolamento de placenta. Uau! E aí é o primeiro neto, né, da minha sogra, e ela é uma mãe e sogra muito coruja, muito, gente, Glória a muito. Deus. E aí ela falou, não, eu estava fazendo um extra de vendedor, e ela falou, não, pode sair agora de serviço, você vai ficar em casa até o final dessa gestação. E eu fui. Só que eu sempre trabalhei. Eu ficava, gente, como assim? Agora eu vou viver do quê, né? E aí eu entendi. Eu falei, não, vou ficar, né? Porque é meu filho, tô gerando uma criança, eu preciso ficar bem. E aí eu passei toda a gestação sem trabalhar, fiquei em casa, bem quietinha. Aí, graças a Deus, a minha placenta voltou pro lugar. Eu tive o Enzo, né? Parto normal, e foi perfeito, Glória não a teve Deus. nada. Glória a Deus. Para o José, essa fase foi bem difícil, porque ele entendia que ele tinha 17 anos e que isso era uma responsabilidade muito grande. Hoje, se o Enzo falar para mim com 17 anos que vai ser pai, eu vou surtar. Eu tenho entendimento agora de que é muito novo, tem muita coisa para viver, né? Mas foi complicado na questão dele aceitar, né? Ele ainda continuou bebendo, continuou saindo. Às vezes eu ficava lá com a mãe dele, assim, em casa, ele saía, ele ia trabalhar, ele já trabalhava, né? E aí ele passava por bar, alguma coisa assim, ou na casa de algum amigo, ficava bebendo, e aí ele voltava. Até então ele não dormia fora, né? Ele bebia muito e voltava. Ô, Natália, Mas apesar de você ter o sonho de ter filhos e ter a sua própria família, mas nessa fase aí da gestação do Enzo, né, de ter que parar de trabalhar e morar com a sogra, ele continuou bebendo, ele ficou um pouco resistente, mas como você se sentiu? Você, em algum momento, tipo, pensou, e agora? O que que eu vou fazer? Ou você, tipo, não, vambora. ai, eu sou do tipo, vambora. Porque eu falava assim, e eu falava muito pro José, eu olhava nos olhos dele e falava, eu conheço o cara que eu me apaixonei, e ele existe aí dentro. Uau, Uau, uau. E Que aí ele chave, hein? chorava muito, Que ele chave. chorava muito. E ele falava assim, não, você. E muitas vezes ele falava pra mim, você não me merece, não sou uma pessoa boa. E eu falava, não, você é uma pessoa boa, eu sei quem eu conheci. Ninguém muda assim. Alguma coisa, às vezes eu até falava pra ele, tem um espírito maligno em você, nesse momento que você Uau. fica dessa forma, porque não é normal alguém ser assim, né? Porque quando ele estava bem, são maravilhoso. Era só bebê que transformava, literalmente transformava. E foi assim, eu nunca me senti nessa fase do Enzo, quando eu ganhei, eu não me sentia assim, tipo, isolada, uma coitada. Não me sentia assim. Eu sempre fui muito dura, eu acho também isso me forjou, né? Então eu falava, você, não, eu acho que mesmo não conhecendo Jesus ainda, você era posicionada, né? Acho que a vida te levou para isso. Você era posicionada. Você decidiu que você ia ter a sua família, que você ia viver sem é, choramingar, não se sentindo vítima, apesar de doer, apesar de sofrer, porque não significa que você não sentia, mas você acha que você falou, quer saber? Vambora! Eu vou viver, eu acredito que as é, coisas vão mudar. E aí você continuou e você ficou. E glória a Deus, né? Porque José glória a precisava Deus, de você. glória a É, Deus, e zero, porque zero vitimismo, né? Zero Exatamente. vitimismo. Zero E uma coisa que vitimismo. ela falou que eu achei muito interessante e é uma chave muito poderosa é ver além.
do que os olhos carnais estão vendo, né? O nosso É, olho carnal aqui tá vendo tudo destruído, tá vendo tudo acabado, tudo. Mas ela tava falando, não, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei. Ela tava vendo além do que realmente estava acontecendo. E nem ele via, é. né? Nem ele via Nem quem ele ele era. via. Nossa, que Porque muitas profundo. vezes ele falava, né, que ele não era, que ele não ia conseguir ser uma pessoa boa, mas é porque uma pessoa que ela é uma usuária, né, tem um vício, quando ela se refugia naquilo, né? É uma Mas fuga, fora né? daquilo, a gente conhece a verdadeira pessoa. Então, eu que tinha mais intimidade, né, com ele, quando estávamos só nós dois, eu sabia quem ele era. Então, O Ju- aquele sim era o Ó, José. Natália José colocou assim: essa mulher me ajudou no meu pior momento. Se não fosse Deus e ela, nem sei onde eu estaria hoje. Glória a Deus. Só aqui do ladinho. Que Amém, aí, glória a lindo. Deus. Eu Glória falo, a Deus. eu não estava em Deus, mas Deus já estava em mim. Porque muitas coisas que hoje eu vejo na palavra que eu fazia, mas não sabia que eu estava fazendo algo que é, né, de Deus, a palavra de Deus. Então, foi uma fase que o José, ele oscilava muito, né? Por um período ele ficava muito bem, aí depois ele caía de novo. Mas até então eu não sabia do uso da cocaína, eu só sabia da Uhum, maconha e da bebida. uhum. Eu percebi quando ele usava cocaína, uma vez que ele chegou, e aí ele estava dormindo, e aí eu percebi que ele tinha usado, né, cocaína. E aí eu fiquei bem assim, tipo, nossa, será que tá fazendo isso mesmo, né? E porque ele chegou muito mal, assim, aí quando ele deitou, eu percebi, né, que tava sujo o nariz dele. E aí eu falei, gente, nossa, já partiu para outra coisa. Isso só tinha o Enzo, né, até então. O Enzo Eu já tinha. acredito que o. O Enzo tinha quanto tempo nessa fase que você notou a cocaína? Ai, o Enzo tinha nenhum ano. Uau! Nossa, foi tudo muito Nenhum rápido, ano. né? É. Foi. Mas aí eu não me lembro muito bem se eu questionei, eu acredito que não. Na hora eu não questionei, não fiz perguntas, né? E aí foi passando o tempo e aí eu comecei a perceber. Porque uma mulher, quando ela tem um marido adicto, Uhum. ele. A mulher, ela sabe o jeito do marido. Quando ele usa, ela percebe, ela sabe onde ela vai encontrar restícios, assim, daquilo que ele usou. Então, tipo, na roupa, por exemplo, eu ia lavar a roupa, eu já sabia. Eu colocava a mão no bolso, eu encontrava um pedacinho de plástico, eu percebia alguma coisa diferente. Às vezes eu via dinheiro na carteira que foi enrolado. Que Então, tipo, eles. mesmo que você volte ao normal, aí, tipo, então aí eu comecei a perceber que o negócio estava um pouco. E aí é aquilo, um abismo puxa o outro. Então, ele começou a frequentemente beber muito, sair muito. Tipo, eu ia trabalhar, que eu trabalhava no hotel, e eu chegava muito tarde. Muito, muito tarde mesmo. Então, nesse período que eu não estava, era o período que ele saía, ou saía do Uhum. serviço e já ia beber. Daí, quando eu chegava em casa, eu via ele pouco, né? Não via muito tempo ele. Então aí já tinha acontecido, aí eu já estava cansada do trabalho. Então é uma sequência de coisas que vai acontecendo que se você não abrir os seus olhos, é aí que você entra num divórcio. Porque você começa assim, não tenho mais contato. A gente nem dorme mais junto. Então vai acontecer o quê? Não cansei dessa pessoa, então tchau. A gente não tem mais a intimidade, não tem mais conversa, então a gente não se ama. Aí já começa assim e querer se divorciar. Uhum. Mas passou um período, que daí eu até mudei de horário no hotel. No hotel eu cresci muito profissionalmente, né? Então eu mudei de horário e aí eu chegava um pouco mais cedo em casa. Mas o José ele já estava mal, né? Então mesmo que eu estivesse em casa, ele saía, bebia, né? Fazia o que ele tinha que fazer, depois chegava em casa. E aí eu comecei a fazer o quê? A me refugiar no trabalho.
Porque lá no hotel eu tinha horário de entrar, mas não tinha horário de sair. Eu fui coordenadora de recepção, né? Natália, deixa eu só fazer um comentário aqui. A Thalia, depois você continua, ela está perguntando se quando você soube das drogas, você pensou em desistir dele. Porque ela fala que é muito difícil, né? Pessoas que têm vício. E aí ela comenta que ela gostaria que o marido dela parasse de fumar, que ela não sabe como aconselhar ou ajudar. Você tem alguma coisa para falar para ela? Sim. Haverá dias que a gente vai querer desistir, né? Mas graças a Deus existe Deus em todos os dias. Então, assim, quando a gente descobre que a gente tem. É que a Tayla, graças a Deus, agora ela tá na igreja, né? Então agora ela vai ter uma base muito melhor do que a que eu tive na época, mas na época, quando eu descobri que eu já tinha um vício, eu nunca pensei em desistir dele. Uhum. Porque desistir dele era desistir da minha família, era desistir dos pais do meu filho, não é só desistir daquela, é só desistir dele. Não, a gente já era uma família, né? Uhum. Então eu nunca pensei em desistir do José. E o que eu aconselho é assim, ele sabe que a gente não gosta disso, né? Mas no momento que ele já entendeu que a gente não gosta, não é bom a gente ficar repetindo sobre aquilo, porque começa a pesar na cabeça deles. Toda vez a mesma coisa, toda vez é isso. E eu percebia isso quando o José saía muito e ele demorava, não voltava. Quando ele parou de voltar para casa e dormia na rua, é porque ele falava para mim que sabia que quando ele chegasse, eu ia ficar falando. Então ele não voltava. A casa dele era um lugar para ele que não estava sendo bom. Então, quando eu aprendi que as minhas palavras tinham poder sobre ele, eu parei de declarar coisas ruins. Então, É interessante isso, porque a palavra de Deus fala que a mulher rixosa, né, a mulher que reclama, é como um câncer nos ossos. E você tinha esse discernimento, mas você não sabia que estava na Bíblia. Então você já pegou isso. Eu não vou ficar falando porque eu vou encher a cabeça dele. Então você focou no José que você se apaixonou. Você focou naquele homem e seguiu. É uma estratégia, né? Que mesmo sem Foi uma você ainda estratégia. ter o conhecimento de Deus, ele te direcionou, né? Essa Até estratégia. então, eu sabia que o que eu estava falando estava ferindo, porque ele começou a me falar que eu estava ferindo ele. Eu não tinha entendimento sobre ser uma mulher sábia, nada disso. Só que com o tempo eu fui me esgotando, né? Que era E aí depois a gente teve o Theo e as coisas continuaram. Porque assim, é aquilo, quando você tá numa fase feliz, tá bem de dinheiro, tá bem disso aqui, você tá bem, você não faz nada de errado. Aconteceu isso aqui, pronto, a geladeira abaixo. Então eu percebia muito isso. Ele tinha aquele espírito de, estamos bem, estamos juntos, e depois ele caía de novo, né? Mas depois eu voltei, gente. Voltei a declarar palavras más sobre ele. Nossa, era muito ruim. Por quê? Porque eu tinha um pouco ali dos princípios, mesmo sem saber, mas eu não tinha o quê? O fortalecimento, a alimentação, né? Para que aquilo perdurasse por muito tempo. Né? Se eu tivesse o conhecimento da palavra de Deus naquele tempo, com certeza eu tinha passado por isso muito mais rápido. Ô, Natália, deixa eu ler aqui os comentários, que o pessoal está comentando bastante. O pessoal está aqui participando. O João comentou assim, ó, o homem quando está nessa situação não gosta de ouvir e ser corrigido. Isso complica ainda mais a situação, que você já falou sobre isso. A Leila está perguntando, sua família sabia o que você passava e sua sogra, como te ajudava? Antes disso, Natália, deixa eu só comentar aqui. É bem interessante, né, a pergunta da Tayla ali, ela comentou, né, do esposo dela. Todo vício esconde uma dor, esconde algo por trás. Sim. Não é o vício. O vício é só uma fuga, o vício é só uma forma de se esconder da realidade. Então, o José, depois você assiste a live do José, que ele falou muito sobre a história dele. Então, sempre tem algo que está escondido atrás desse vício. Não é o vício pelo vício, simplesmente. Você sempre esconde algo por trás. Você precisa ir na fonte, precisa ir no problema. Porque se a gente só passar o remedinho ali na ferida, ali superficialmente não resolve. Tem que ver o que está ferindo, o que está acontecendo. A Tayla que falou que sentimos um esgotamento emocional.
sim, a gente sente um esgotamento. E Sim. aí, era só um pouquinho. Quem fez pergunta? O Paulo parece que fez uma pergunta que também o José falou que foi muito boa. Peraí, deixa eu Ah, voltar. Natália, Natália, você você. orava na cabeça do José declarando alguma coisa? Sim, mas aí essa parte É entra mais pra depois que eu frente. tava. Calma aí, Paulo Isso. Negrão. Espera aí, deixa eu Calma, tá falar. dando spoiler. É Mas spoiler. Vamos ficar aqui. Vamos responder a Leila e fala sobre o esgotamento emocional. isso. Falando primeiro do esgotamento emocional, para Tayla, isso também ele já me levou para um lado da depressão e ansiedade. Aham. Então, eu vou falar daqui a pouco, eu vou responder primeiro a Leila. Ela perguntou se a minha família sabia o que eu passava e se minha Uhum. sogra, né, e como ela me ajudava. Minha família, ela sabia parcialmente. As minhas irmãs sabiam, porque o José, quando ele saía, elas ouviam de madrugada o portão abrindo, aí elas já sabiam. Muitas vezes a minha irmã, a Thierry, ela mandava, Natália, e eu estava dormindo. E aí ela me ligava, eu pegava o celular, ela falava. Aí eu olhava pro lado e via que o José não estava. Por quê? O José ele começou a sair quando eu estava dormindo. Então Ah. ele chegava em casa, aí com certeza aconteceu alguma coisa nele, e aí ele saía. Saía, e eu acordava, daí eu olhava, cadê? Aí eu já pensava, já foi. Né? Muitas vezes eu já tentei rastrear, coloquei rastreador no celular, mas aí desligava o celular, não dava para saber, né, que onde estava. Já fui atrás muitas vezes e encontrava, tinha vezes que não encontrava. Enfim, foi uma situação muito, muito intensa que eu vivi. E a minha sogra, ela sempre soube. Eu nunca escondi dela, mas ela é uma mãe que cuida tanto que às vezes estraga. Ah. Então, ela não queria enxergar o que estava acontecendo. Então, ela só falava, ai, Natália, daqui a pouco ele volta, eu não sei o que te falar. Mas, direcionado com o José, ela falava algumas coisas, né? Tipo, mas não sentar e falar, vem aqui, eu vou falar com você, você não pode ser assim, tal e tal. Não. Então, Mas ela acho que sempre imagina como ela também estava, né? Vendo o filho dela totalmente perdido nesse e, mundo. e ela, às vezes, não acreditava muito, assim, tipo, eu não Aham. acredito que meu filho está fazendo isso, né? Exatamente. Porque é só quem vive que conhece, é só quem vive que sabe, que vive, viver é estar junto, né? Então, Tá ali. nessa fase, você então não estava mais morando com ela? Você já morava só vocês na sua casa? Com 30 dias de nascido doente, a gente saiu da Ah, casa dela. ok. A gente mudou para casa que é do meu pai. Ele não morava, não estava morando aqui, ele estava trabalhando em Campinas e eu fui para casa dele, porque aconteceu uma situação na casa do José com o padrasto dele e que ele era alcoólatra, ele até comentou na live dele. E a gente não deu certo ficar lá, porque ele chegava, ficava muito bravo. E aí a gente foi morar na casa do meu pai, que estava com os móveis, mas ele não estava morando lá. Meu pai, ele tem um terreno que tem 4 casas. Uhum. Antes era uma, que era onde moravam umas 4, né? E aí ele foi fechando e fez casas. E aí ele tirou um inquilino dele, pediu para o inquilino dele sair, que era de 2 cômodos, que é no fundo, e para a gente morar lá. Uhum. E daí a gente foi morar nesse fundo da casa, e aí foi quando eu tive o Theo. Mas, gente, nesse processo todo, tá? De eu engravidar pela segunda vez, o José ele sempre bebia, sempre usava drogas, sempre saía. Ele só não ficava dias fora, que daí já foi mais pra frente. Mais pra frente. Mas ele sempre teve. Tanto que na pandemia, aí a gente já tinha o Theo, tudo, né? Durante a pandemia, eu bebia, né? Assim, sociavelmente, né? Eu Então bebia junto, pessoal. você aprendeu a beber socialmente com ele, porque no começo você falou que você nunca foi de beber, que você não era de beber e tal. Então você aprendeu com ele. E a mulher, ela erra muito em achar que se ela fazer, vai agradar o homem. Porque eu achava que se eu bebesse, estivesse junto dele, ele não ia sair, ele não ia se drogar. Só que o que acontecia? Eu bebia um copo de vinho, um copo de uísque, alguma coisa, eu ficava com aquele copo a noite inteira, porque eu não queria. Mas eu queria que ele estivesse comigo. E eu Entendi. falava, se eu ficar aqui, ele vai ficar aqui. Só que, às vezes, ele Ô, até Natália, ficava, mas ele fazia. nessa fase aí, você já estava codependente? Já. A gente se torna codependente quando a gente sabe que ele faz
e você não toma uma atitude de tentar resolver. Porque, assim, eu Entendi. lutava para que a gente continuasse juntos, Uhum. né? Mas algo que eu fizesse para que ele se livrasse, eu não vejo que eu fazia alguma coisa para ele se livrar daquilo. Você Eu não tentava ajudar a sugeriu falar. internação clínica, nada, Não, só depois psicólogo, nessa a fase gente teve não. nessa fase não. Depois, quando acho que no ano de 2000, assim, 20, a gente chegou aí num psicólogo. Ele gostou, mas a gente fez umas 2 sessões, depois já não dava mais, porque o diabo ele é muito sujo. Quando você consegue encontrar alguma coisa para te libertar daquilo, o que acontecia? A gente não tinha entendimento financeiro, nada disso, aí a gente não tinha dinheiro para pagar o psicólogo, a gente não tinha dinheiro para aquilo que ia mudar a nossa vida, mas a gente tinha dinheiro para bebida alcoólica, Pra para fumar maconha. narguilé, para a gente fumar narguilé. Nossa. A gente fumava muito narguilé no fundo de casa, muito, assim, muito mesmo. Então, eu ficava meio me escondendo, assim, vou ficar aqui no fundo de casa bebendo, chamar alguém, aí ele só bebe, não vai fazer outra coisa, mas não adiantava, porque muitas vezes, às vezes ele saía para buscar uma bebida, era o tempo dele sair, comprava uma droga, usava lá e voltava já ele não ficava pra rua, mas ele voltava, e aí eu via que ele já tinha usado. Então, A, quando chegou no ápice, assim, de... Pode a, falar, né? a Pereira Clau perguntou o que levou ele para o mundo das drogas. Acho que é o que a Priscila falou, né? O vazio, né? Na verdade, eu acredito que o José ele foi um pouco pelas influências, porque Uhum. você é parecido com aquelas pessoas que você convive, Sim, então pela influência e por uma falta de paciência, paternidade. sim, porque ele tem uma mãe muito boa, graças a Deus, mas a gente sabe que o pai é aquele que vai te chamar na dura, entendeu? A Ele vai direcionar, falar o que né? você está fazendo, exatamente, é aquele que vai te direcionar, né? Para o caminho certo. A mãe, quando é mãe solo, a gente tenta, é muito difícil. Eu vejo algumas mães solos, né, que passam por algumas situações assim, que você vê como é difícil. Você não vê um pai solo com um filho assim. É você vê mais solo, né? Exato. Ai, tem mais perguntas aqui, né? Acho que é a Duda. Qual estratégia você usava para não ter pensamentos negativos com as circunstâncias te oprimindo? Ah, é muito difícil, porque quando eu percebi que eu estava assim, realmente muito mal, foi quando eu acordei e numa noite, eu vou contar um testemunho aqui, eu e José não estava. Acontecido milhares de vezes, gente, muitas vezes, incontáveis as vezes que o José não estava em casa. E acontecia muito de quinta para domingo, né? Então E eu acordei. você acordava de madrugada, ele não estava em casa, e você não sabia onde ele estava. Você em Era em casa com as duas duas situações. Ou eu crianças. acordei, ele vinha para casa, dormia, e aí quando eu acordava ele não estava, isso de madrugada, 1 da manhã, ou ele já nem voltava do trabalho, Uau. ele já embarcava de lá mesmo. Então, uma noite, e aí ele tinha saído com o carro. E aí foi um dia que eu me senti muito mal, assim. E aí eu saí. Era umas 2 horas da manhã, eu acredito. E eu levantei, coloquei uma roupa de frio. E aí, pra você ver como a gente fica cega. Eu saí, deixei os meninos dormindo, porque lá as paredes das casas são ligadas, né? Então minha família estava ali e eu sabia que minha irmã estava ali do lado. Então eu abri o portão e comecei a andar pela rua. E aí, e aí eu desci essa avenida da Grammer e eu desci até o Tramarino sem, sem assim, nada na mente, gente. Eu não lembro nem o que eu pensava. Acho que eu não pensava, na verdade. Então eu fui lá, mas eu sabia que eu estava na intenção de tirar minha vida, porque eu fui. Aí quando eu cheguei no Tramarino, eu andei de lá até o Frango Assado. E chorando muito, com muitos pensamentos ruins. Eu acho que eu tirasse a minha vida ali, na frente de um caminhão, as coisas iam mudar, que daí eu não ia ter esse sentimento. Achava que se o José visse que eu não estava mais aqui, ele ia ter que ser um pai melhor, Uau. ia ter que cuidar dos meninos. Então, eu fiquei muito mal, muito mal. Esse foi um dia assim, que ficou muito marcado.
A E angústia te aí pegou, então. Foi uma angústia bem pegou. profunda e com tristeza, com um pouco de depressão, com codependência, que tipo, se eu tirar a vida agora as coisas se resolvem, né? Que as pessoas em volta não percebem. A gente não deixa as pessoas perceberem. Porque eu era feliz, sorrindo, todo mundo via do lado de Aí, fora, mas do lado de dentro, não. aí a E armadura, né? aí, Que vem Ah, antes, exato, da ruína, vem a armadura. Você não quer que ninguém veja, você quer manter aquela aparência de não, eu sou forte, eu sempre fui forte, eu aguento, mas por dentro você tá destruído. E é aí que o inimigo vem e ataca nessa armadura, né? Através é. do orgulho. De não, eu não E quero quando, demonstrar. e quando eu cheguei ali próximo ao frango assado, eu estava próximo da entrada. Eu literalmente eu entendi que eu ouvi a voz de Deus, porque falou no meu ouvido, volta para sua casa. uau. E aí eu chorando, eu chorava muito. Eu voltei pelo Chácara Brasil ali, cheguei em casa e aí eu entrei, sentei na cama e aí eu ficava pensando, o que que eu fiz? Porque eu saí. Mas eu não entendia, assim, naquele momento eu não entendia, mas eu ali, né? Ele já estava tentando levar o José. E aí, se ele me levasse, aí que ia destruir literalmente uma família, né? Então, eu tomei uma decisão de que eu ia procurar alguma coisa para melhorar. Quer buscar E ajuda? aí, Isso era só de que ele, madrugada, Natália? de madrugada, era umas 2h30 da manhã. Imagina só o desespero, né? Uma mulher sozinha É, na rua de desesperador. madrugada. E os carros buzinavam, os caminhão buzinava, mas eu nem, tipo assim, quem sabe cena de filme, uma pessoa andando assim numa escuridão? É igualzinho. É igualzinho. Não tem, não tinha nada que me fizesse sair daquele lugar se eu não tivesse entendido que eu tinha que voltar para casa e que aquilo foi Deus me levando, porque naquela noite eu chorei muito. E aí pela manhã eu me lembro bem que eu fui procurar alguma coisa para assistir. E aí eu comecei a assistir Dave Leonardo. Sim. E eu sei que muita gente, né, nossa, crucifica ele, que ele distorce as coisas, né? Mas ele não é um pastor, ele é um evangelista. E ele pregou muito bem a palavra quando eu assisti. E eu entendi, porque ele faz uma série, e no final da série ele coloca o apelo, né? E eu assisti justamente o último capítulo de uma série. E aí ele falou: se você que está em casa, você que está no carro, né? Se você quer aceitar Jesus. E eu lembro que eu, em casa assistindo, eu levantei a minha mão Ô, e eu falei: Glória. eu aceito. Eu falei: eu aceito, porque eu não aguento mais, né? E foi Deus que direcionou aquele episódio para me assistir, porque ele falou de aceitar Jesus. Ele não colocou só um testemunho ou uma passagem só bíblica ali, não. Ele fez com que eu aceitasse Jesus e entendesse, A né? palavra E entrou aí no seu coração, né? exato, porque daí eu comecei a assistir mais séries, mas isso eu só fiquei em casa. Eu comecei a assistir mais séries, né? Comecei a ver mais pregações. E eu fui entendendo, só que eu não sabia ler, né, a Bíblia, não sabia, não tinha. Eu a Bíblia que o José tinha ido para a igreja. E aí ele já tinha conhecido a comunidade de Alcançar, mas ele tinha ido um domingo. Ele foi um domingo, e aí ele falou que foi uma bênção, e eu achei maravilhoso também. Eu falei: nossa, esse lugar aí deve ser incrível, porque quando eu cheguei, o José estava com os olhos inchados, se ajoelhou, me pediu perdão. Eu falei: nossa, esse lugar deve ser transformador, porque para ele estar desse jeito, né? Mas isso já tinha passado, essa foi nesse domingo. Aquela Bíblia era para mim e não para ele, Ô, Glória. naquele período. Porque o José, ele leu poucas coisas da Bíblia, mas depois, de novo, voltou Então, mas tudo ele aquilo de então novo foi para sair. primeiro na igreja, Natália? Ele foi primeiro. O José, ele foi Nossa, na igreja, era 13/6/2021. E nisso, ele só foi nesse dia, ele não foi mais. Então, aquela Bíblia ficou lá, né? Juntando pó, enfim. Ah, ela tá aqui. E aí, quando eu comecei tipo, a ter um entendimento de que existe um Deus, até então existe um Deus, um Jesus, né? Ficava assim, meio perdidinha, mas
entendendo, né? E quando você começa a pesquisar, o algoritmo começa a te mandar mais coisas, né, no YouTube. E eu Sim. comecei a ver testemunhos de casamento sendo restaurado, de vidas sendo restauradas. E eu falei, gente. E aí foi quando eu A falei com você, eu já esperança, né? estava. A esperança Gente, no fim do túnel. mas E aí olha você só que pergunta, né? interessante o que a Natália está falando, né? Ela começou a ver testemunhos de casamentos restaurados, de famílias restauradas e fortaleceu ela no momento. O que nós estamos fazendo aqui é a mesma coisa que a Natália ouviu lá no passado. Para É. você se fortalecer, para evangelizar e para ajudar outras pessoas com o testemunho dela. Que tremendo. O interessante é que no começo ela estava forte, né? Ela É, vinha forte e não deixava aquele ambiente ali afetar ela. Mas sim, depois, quando o cansaço veio, o cansaço emocional veio, emocional. ela começou a querer participar também junto para ver se conseguia trazer ele. E nesse momento, ela mudou de ambiente. Mudou completamente o ambiente dela, mesmo que virtual ali. Mudou a influência que ela tinha, mudou completamente o contexto que ela vivia. E as coisas começam a acontecer quando a gente realmente decide mudar o que está fazendo mal, o que tá maltratando ali, o que está fazendo a gente ter comportamentos ruins. Foi o caso dela, né? Ela começou a ouvir a palavra de Deus, que é uma espada que entra e faz a transformação e Entrou não tem como esperança, né, Pri? A palavra de não Deus trouxe ter a esperança transformação. para ela. Renovou aquela esperança do Sim, começo, né? sim. É, E agora com é mais aquilo, intenção, né, Natália? Com muito mais intenção. alguém tem que se fortalecer, porque se os dois ficar na beira do abismo, a tendência é os dois cair. É Não verdade. adianta, alguém tem que se posicionar. É porque às vezes é muito difícil, eu sei, para algumas mulheres falar, ai, mas eu tenho que mudar, por que ele não muda? Mas por que não você? Mas por que não você nos transforma também? Porque a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica um lar, mas a tola, ela destrói. Com as Então, próprias por mãos. mais que o seu marido seja muito difícil, né? Muito difícil. Ah, mas ele nunca vai se converter. Pronto, você já declarou errado, porque você já não está vendo, né? Seus olhos naturais não vão enxergar mesmo aquilo que o espiritual vê, né? Então, você tem que ser forte. Eu vou ter que te falar que você vai ter que ser forte, é você que vai ter que mudar. Não adianta você achar que é ele. Porque enquanto você acha que é ele, ele acha que é você. É, E quando eu estava passando nessa fase com o José, eu comecei a ouvir muita palavra, né? Eu tentava, por isso que é bom a gente estar na igreja, porque eu tentava, tipo, não, hoje eu vou mudar, né? Eu ouvi essa palavra, então eu vou mudar. E aí um dia mudava, no outro já não mudava. Eu já estava de novo aquela Natália que não era para ser. Então é muito bom você ter comunhão com pessoas, você ter pessoas da igreja. O pessoal fala, ah, mas eu não preciso estar na igreja, né? Porque a gente é igreja. Amém, a gente é igreja, irmão. Mas se você não tiver os seus irmãos ao seu lado para te ajudar, te dar força, você vai cair. Você vai cair, porque acontecia comigo. Eu tentava ser a mulher sábia, daqui a pouco, quando eu via, eu já tinha falado coisa que eu não devia. Enfim, e aí foi quando eu falei, não, eu tô muito no raso, né? Eu ficava ouvindo o Dave falar, gente, eu tenho, nossa, o dia que eu ver esse homem, eu vou agradecer ele muito por eu ter ouvido a palavra dele, porque o glória que a a Deus. pregação dele falava? Você não pode ficar no raso. E eu falava, gente, eu tô no raso. Realmente, tô no raso, porque eu tô sozinha, né? Eu falei, eu vou procurar uma igreja. Foi quando eu fiquei, olha como é importante a gente falar da palavra de Deus, porque não tinha alguém para vir, uma pessoa física, e falar, não, eu conheço um Jesus que vai libertar você disso. Eu não tive alguém. Eu ouvi no virtual, e aí eu fiquei, para que igreja? Pra onde eu vou? E foi quando o Theo, né, que é o Ô, mais novo, Natália, falou. se eu fazer um adendo aqui. Então, ó, você teve lá, ó, conheceu o José, teve ali aquele momento de namoro, depois tiveram o Enzo, mais velho, teve a sua família, e aí teve esse momento de deserto, né? Que aí você entrou com ele, começou a beber e tal. Então, você agora está contando o ponto de virada, né? O início do ponto de virada, quando Jesus chega na É, vida de vocês e começa a mudar. E chega mas com tudo, né, Natália? Eu um achei pouco muito, antes eu dele fiquei vir. muito impactada com o seu testemunho, a gente ouviu lá na célula. E como que o amor de Deus, né?
o cuidado de Deus pela tua vida. Não precisou ninguém vir falar com você, o próprio Deus veio falar com você. Mas Assim, aí, dentro da sua casa, mas, você conheceu Jesus dentro da sua casa. glória a Deus. Então, Mas é vale a algo assim, pena. muito sobrenatural. Às vezes você está passando por um momento difícil e está esperando vir alguém falar com você. Fecha a porta do quarto, vai ajoelhar e ouve Deus falar com você. Ele está aí. Isso que eu ia falar, Pri. Exatamente. Tem que também partir da gente. A gente tem que dar o primeiro passo. Não adianta a gente também querer que Deus desce do céu ou que alguém venha falar. Tem que dar o primeiro passo. Ela deu, ela decidiu ouvir. O primeiro passo dela foi ouvir aquela ministração do David Leonardo. E aí a palavra entrou. E ela decidiu ouvir de novo, e decidiu ouvir de novo, e decidiu ouvir de novo. Então, parte também da gente dar lugar para Deus começar a trabalhar e ficar atento ao que Deus está falando e começar a pôr em prática. Exatamente o que o José falou. E fé também é ação. É ter fé, mas agir. No período onde eu entendi que eu precisava de uma ajuda, o José apontou muito bem num comentário que eu tenho uma cunhada, Letícia. Ela também foi do mundo, assim como a gente, bebia, né, fazia várias coisas. E ela se converteu primeiro. E aí, quando eu compartilhava com ela, hoje o José saiu, tal. Aí, de madrugada, às vezes eu mandava mensagem, ela me respondia. E ela falava. E foi quando ela falou: você tem uma Bíblia? Lê tal versículo. Aí ela me passava. Aí eu lia. Não entendia, mas eu lia. E aí eu amei, glória a Deus. E ela me ajudou muito, né, nessa questão de orar. E ela falava: Natália, Deus vai te ajudar. A minha madrinha, que é a que o José comentou, a Vanusa, ela não é cristã, mas ela vai ser em nome de Jesus. E ela sempre fala: Natália, só uma pessoa pode mudar o José, que é Deus. E eu falava: eu também acredito, né, que... E quando eu entendi que Deus podia fazer, quando eu falo que eu coloquei Deus na prova. Porque quando eu comecei a ver testemunhos, ouvir, eu falei: se você fez nos outros, você vai fazer no meu. Amém. Falava: não, porque esse Deus existe, ele vai fazer no meu. E eu ficava assim, né? E quando eu chorava, assim, muito, quando o José não estava, hoje eu tive entendimento, né? De que aquilo, às vezes, eu nem falava com Deus, eu só chorava. E isso é uma oração de súplica, que é a oração que você não sai palavras da sua boca, mas o Senhor entende pelas suas lágrimas. E aí foi quando eu falei: não, eu ainda continuei chorando muitas noites, mesmo depois de assistir muitas ministrações, porque aquilo estava em mim, né? A semente foi plantada em mim, mas no José ainda não. Então eu estava mudando, mas ele ainda estava no processo dele, né? De sair, aí bebia, enfim, né? E a palavra de Deus fala, né? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Então foi de todo o meu coração aquela noite que eu chorei, só chorei e não saiu uma palavra. O Senhor viu que eu procurei ele do meu coração. E foi quando eu falei: não, agora eu vou procurar uma igreja, vou ver o que eu posso estar fazendo para mudar. E aí foi quando o Theo ouviu, assim, eu falar de igreja. E aí ele falou: mãe, vamos naquela igreja que eu fui com o pai uma vez. E é a comunidade Alcançar. Porque quando o Theo foi com o José, o Ministério Infantil pegou o Theo de jeito, assim. E ele chorou. Sabe quando a criança leva num parque e ela não sai, só no escândalo e na birra? Foi assim que o Theo saiu da igreja. Então ficou marcado nele. E aí eu falei: gente, vou lá nessa igreja, né? Se meu filho de 6 anos tá falando isso, vou lá. Aí foi quando eu procurei a comunidade Alcançar. Eu fui no culto, fui sozinha. O José estava trabalhando numa adega, né? Infelizmente. Era uma adega e aí... Um ambiente propício, não? Exatamente. E aí foi quando eu comecei a ir, mas eu não compartilhava da minha vida para as pessoas, porque eu era uma pessoa muito fechada, muito reservada. Era uma mulher assim, tipo, eu não preciso de ninguém. Eu sou dependente, né? Não aceitaria nenhuma ajuda. Olha a armadura aí. Nada. Não aceitaria. Naquela época eu tinha assim, isso. E aí eu comecei a frequentar sutilmente. Sabe aquele irmão que começa a ir na igreja? Você vê que ele vai, fala com muita gente, sai, vai embora. Acabava o culto, eu ia embora. Não falava com ninguém. Ninguém. Eu saía e já ia embora. Só ia lá pra ouvir a palavra. O primeiro culto que eu fui era Santa Ceia. E eu ceiei. Falei: eu vou ceiar porque eu entendi que Jesus morreu por mim. Então eu vou ceiar. E eu sou ceiei. filha
Eu falei, ah, não, Pronto, e era o acabou. pastor Lucas, né? Uma bênção do Senhor enviado por Deus na nossa vida. E o pastor Lucas pregou muito bem sobre a Santa Ceia. E aí, gente, eu continuei aceitando Jesus, tá? Todos os domingos eu aceitava Jesus quando tinha, porque eu falava, não vou aceitar, vou aceitar. Eu achava que eu tinha que aceitar todos os domingos Jesus. E aí foi quando foi passando o tempo e aí o pessoal começou a me chamar para a célula. E o José ainda Não tava indo, então. Só você não. indo. Às vezes ele ia assim, ia ficar lá no fundo. Não queria entrar, ou não queria sentar mais na frente, não. E acabava também, já ia correndo embora, porque ele trabalhava na adega e o culto antigamente só tinha das 7 horas. E o José, não, minta, era 7h30. E o José saía às 8. Aí eu ia pro culto, olha como eu já ia laçando, né, ele. Eu ia pro culto, deixava esse ministério infantil, quando dava 7h40, eu saía voado da igreja, ia lá na porta da adega e já ficava esperando. Essa Falava, não, adega você vai aqui por da isso. Copacabana, Natália? Não, é uma lá no Alvinópolis. Ah, tá. Aí ele, algumas vezes ele me dava uns escape, ele não ia. Aí, ou às vezes ele ia, mas às vezes ele já tinha bebido, feito algumas coisas erradas. Aí ele ficava mais no fundo. Então foi um processo o estar ali na igreja, né? Mas eu continuei orando. E o Paulo perguntou se eu declarava, né? E sim, eu declarei. Quando José chegava, aí eu já estava sendo a mulher, sabe? Ele chegava de madrugada, entrava, eu dava banho nele, eu colocava comida para ele. Ele tinha que trabalhar no outro dia, eu nunca deixei ele sem a marmita dele. Nunca falei, não, agora você vai passar fome porque você estava lá. Não. Eu falava, não, vou fazer porque eu preciso edificar Ô, essa casa. Vai ô, ser Natália, assim. só para, de repente, as mulheres, né, ouvem isso e falam, nossa, mas como assim? Eu dava banho nele, colocava comida para ele, ele tava... Lembrando que não o José não era uma pessoa ruim, um marido ruim, ele era um Sim, viciado, um não, adicto, né? Não, ele não maltratava a exatamente. Natália, não maltratava as crianças, nada disso. Ele era adicto. Nada Então, disso. ela começou a trabalhar essa parte, né, de cuidar, de exercer o amor, de demonstrar amor por ele, porque ele era adicto, mas ele era, né, é uma pessoa maravilhosa, que é o que ela está falando aqui. Então, ela não quis desistir desse homem que é o José de verdade, desse homem protetor, desse marido, desse provedor, desse pai que estava nele. E o segredo para Isso, transformar qualquer exatamente. relacionamento é demonstrar amor. É demonstrar amor como a Exatamente. pessoa se sente amada, não como eu acho que eu devo amar, mas como a pessoa se sente amada. E provavelmente eu acredito que ele se sentia amado, se sentia cuidado, até constrangido. Poxa, ela está cuidando de mim, eu não mereço. Ela está cuidando de mim. Mas o amor é assim mesmo, ele constrange. O verdadeiro amor. Exatamente. Tomem Então, água, meninas. Tomem água. tá aqui, a minha água já bebi 2 vezes. Toma água, Priscila. Não trouxe. Acabei esquecendo do detalhe. Leva água para Priscila, Paulo. Mas é isso que você falou, Ju. Eu não era uma mulher. Eu sei que mulheres vão entender, tipo, sim, você era maltratada, né? Mas eu não era maltratada, tipo, fisicamente, nem os meus filhos. Porque uma coisa que você tem que entender, se o seu filho, ou um parente, ou seu marido tem um problema com vício, o seu problema é com o vício, não com o seu marido. Exatamente, nossa. E Né? aí entra aquele Porque. versículo, né, não é contra a carne. Não, a nossa guerra não é Sim, contra a carne, é contra espíritos e potestades. exatamente. Então foi quando, mesmo eu indo para a igreja, acontecia diversas vezes ainda do José sair, só que daí eu fui mudando. E a gente frequentou também um grupo, né, de adictos e codependentes, né, que daí entra a pessoa que convive com aquela pessoa. E quando a gente chegou lá, eu nem imaginava que era daquele jeito. Eles separaram, colocaram assim cada um em uma sala e aí começou as mulheres conversar, compartilhar. Gente, é incrível, porque eu sentei, eu não queria falar muito, né, porque é a primeira vez, enfim, só me apresentei. Eu me via nas mulheres. Elas Uau. contavam a mesma coisa. Como tem gente, e eu nem imaginava como tem outras mulheres passando por situações. Gente, bem
Eu sei que cada um sente de uma forma, mas quando você ouve o outro, você fala, gente, essa mulher tá passando por isso mesmo. E aí eu falava, nossa, mas parece a minha história. Falando que tem muitas mulheres precisando de ajuda, né? E lá, ela é psicóloga, ela é cristã, né, que ajudava a gente, a Thalita, uma bênção. E ela falava assim, para você ser sábia, quando acontecer a situação do seu marido chegar em casa, você perceber, ao invés de você discutir, você vai lá e bebe um copo de água. Ela falava assim, você vai se hidratar e vai cuidar de você. Porque não vai adiantar, ele não está te Legal. ouvindo. E, literalmente, eles não estão ouvindo. Porque depois, no outro dia, eu falava alguma coisa pra José, ele nem lembrava o que eu tinha falado. Então, assim, se eu tentasse falar coisas boas, ele não ia ouvir. Então, eles iam brigar, ele não ia entender, ia piorar a situação. Então, o que eu fazia? Quando ele chegava, ele entrava, a porta estava aberta, ele entrava, deitava, dormia. Ou, às vezes, se ele estava muito mal e eu percebi que ele estava embaixo, porque a gente morava em 2 cômodos. Então, quando eu percebi que ele estava na cozinha, eu ia lá, olhava, né? Tipo, pra ver se estava tudo bem. Mas demorou para mim conseguir não proferir palavras de maldição. Porque é até você ter aquele entendimento. Tipo, não, eu não posso ser assim. Quem eu estou sendo, né? Quem eu estou formando na minha família, que os meus filhos ouvindo isso. Então, é difícil, é um processo muito difícil. Mas é um processo, é um deserto. O deserto, ele não é morada, ele é passageiro. Você passa por ele, né? Você não pode fazer casa ali. Então, se você... Ah, não, vou continuar sendo assim? Me desculpe, mas você está persistindo em morar no deserto. É verdade. Porque a situação não vai mudar ao seu redor. Então, quando eu comecei a entender, comecei a ir para a igreja, ir para a célula. Na célula ainda não compartilhava muito, eu tinha muita vergonha, né? Mas na célula eu sempre falava. Eu comecei na célula do pastor Lucas, e aí eu falava, gente, eu quero pedir oração. No final eu falava, pedir oração pelo meu marido, para ele estar na célula. Aí só falava assim, aí todo mundo orava, meu marido estava na célula. Na igreja, lá na frente, tem um lugarzinho que a gente normalmente senta, próximo ao ventilador. Gente, eu sentava ali e deixava uma cadeira do meu lado. E eu declarava, eu falava, ele vai sentar aqui. Um ato profético, Meu né? Deus. Ele vai sentar aqui. Às vezes E, alguém chegava do meu Natália, lado e falava, é posso sentar aqui? interessante, Eu falava, pode. é Pode interessante falar. esse princípio que você colocou em prática profundamente, que é o princípio da autorresponsabilidade, né? Depende de mim. Só eu que posso mudar a minha história, só eu que posso mudar a minha realidade. Então, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para mudar essa realidade. Exatamente. E eu tem alguns versículos que eu tinha anotado assim que começou tudo, né? E eu anotei que é Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, quando eu ouvia, eu falava, não, então se eu orar e crer, vai acontecer. Vai acontecer. Aí eu falava, porque Deus, ele não mente. Né? Então, se a palavra dele diz isso, então vai acontecer. Aí eu deixava um lugarzinho e falava, não, ele vai sentar aqui. Gente, ele sentou? Sentou, depois de meses. Mas eu Mas declarava. sentou? E Mas sentou. aconteceu. E ele Você sentou, e já, é o lugar onde ele você ama sentar. profetizou, você profetizou. Eu falo muito a importância da profecia, né? Eu sempre falo lá na célula, a Priscila sabe, eu tenho um caderno de profecias que eu falo todo dia na minha casa. Então a gente tem que profetizar. O Paulo até colocou aí, ó, o tolo fala do que vê, o sábio fala do que quer viver. Então você decidiu que você ia viver uma família restaurada e o Senhor começou a trabalhar no seu coração e você vive hoje. Então, mulherada, presta atenção no que a Natália está dizendo. Se você estiver passando por uma situação difícil, às vezes não é nem uma pesadilla, é uma doença. Ou é só um casamento ruim, um marido brigão, ou falta de emprego, né, desemprego, ou um filho doente, ou um filho rebelde. Profetiza. Declara que seu filho é obediente, que seu filho não é rebelde, que o Espírito Santo está sobre ele. Declara a cura na sua casa, declara a restauração do seu casamento. O que a Natália está falando aqui, o que ela viveu, serve para todas as áreas das nossas vidas. Não é só para quem é adicto, não, é para tudo. Para o marido se converter, para o pai se converter, para você ser uma mãe mais calma também, para você ser uma mãe melhor, é para tudo. Então, pega para você e começa a profetizar na sua casa. Coloca um lugarzinho lá da cura.
como a Natália fez na igreja, olha que tremendo. Colocou a cadeira lá, sem ninguém. Chegou alguém tentar sentar, você falou, não, sai daqui, é do meu marido. Não, eu colocava às vezes no meu celular, alguma coisa. Aí a igreja é muito cheia, né? Graças a Deus. Vinha alguém, tem alguém aqui. Eu falava, não, pode sentar, estamos aqui, né? Mas declarei. Declarei. Uma hora não ia nem vir perguntar, porque ia ter alguém sentando. Glória a Deus. Mas foi um processo bem intenso, né? Mas, para a glória de Deus, o dia é aquilo, você tem que entregar. Você não pode fazer com a força do teu braço. A gente pode não compreender o que o Senhor está fazendo naquela fase, né? Mas a gente vai colher alguma coisa. E Ô, Natália, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu vou pedir para você explicar direitinho. Às vezes as pessoas ouvem. O que é entregar? Como é entregar? Você pode explicar? Para quem está ouvindo não entender. Mas como assim? Eu vou entregar e depois eu não vou fazer nada? Eu vou ficar quieta? Como é que você entregou? Você entregou para Deus a situação e você fez o que depois? Então, quando eu entendi o que era entregar, foi um dia em que eu consegui compartilhar pós-culto para o pastor o que eu vivia. Uau. Porque eu ia para a célula, eu me lembro muito bem que um dia na célula, dos primeiros células que eu comecei a frequentar, eu chamei o pastor Lucas e falei assim, o que essa igreja entende do divórcio? E aí ele falou assim, bom, uma situação de divórcio, ele ficou meio preocupado, porque ele falou, o que essa menina está vivendo, né? Que ela está perguntando isso. Porque naquela situação, eu ficava vendo assim, se o José não vir para a igreja, o que eu vou ter da minha vida, né? Eu ficava pensando assim, mas o que vai acontecer, né? Será que a gente vai separar? E eu vou continuar podendo vir para essa igreja? Ficava com algumas perguntas. E aí o pastor Lucas falou, ó, o divórcio, ele pode acontecer se você estiver apanhando do seu marido. Ele ficou meio assim até, né? E eu acho que não sei se ele ficou pensando que eu falava, não, eu tô apanhando, eu tô. Né? E aí ele falou, mas eu quero deixar bem claro que a gente crê num Deus que ele restaura, ele cura, ele transforma. Aí, mas o que eu queria? Eu queria ouvir aquilo. Porque eu estava ouvindo o virtual, né? E aí eu queria ouvir ali, daquela igreja, o que eles acreditam, né? E aí quando o pastor Lucas falou isso, veio assim, pá, pronto, uma luz. Então ele tá vendo como esse Deus restaura? Então eu vou continuar, vou persistir. E eu continuei, só que assim, José não ia na célula, ainda estava no mundo. E um dia eu fui buscar ele nessa adega. E aí, quando eu cheguei lá, eu estava chegando, o celular desligou. E quem tem iPhone sabe que o celular apaga, né? E só chegou assim um SMS dele falando, não vem me pegar, porque eu vou para outro lugar. E aí, o Espírito Santo falou, vai pegar ele. E aí eu falei, não, vou continuar, eu vou até a porta. Quando eu cheguei na porta, tinha um motoqueiro esperando ele. E aí eu fiquei parada no carro, e ele veio até o carro e falou, eu não vou. Eu falei, não, você vai. Você vai entrar nesse carro e você vai. E aí acho que ele ficou com medo de eu descer do carro, fazer alguma coisa, ele entrou no carro. Então quando ele entrou no carro, eu já percebi que não era ele. Ele já tinha usado, ele já tinha bebido. E aí ele falou, eu não vou para a igreja. Eu falei, tudo bem, você não precisa ir na igreja, mas eu vou te deixar em casa. Levei ele para casa, ele entrou, tomou banho, mas ali eu já estava assim, tipo, não é ele, não é. Não adianta você falar que não é ele. E aí ele tomou banho, ele saiu junto comigo, ele foi para uma rua, eu entrei no carro, comecei a chorar, mas os meninos estavam na igreja, no Ministério Infantil, eu tinha que voltar para a igreja. Eu cheguei na igreja, antes tinha um deck. E eu sentei na cadeira ali, eu fiquei chorando muito, muito, muito. E aí chegou uma moça que eu conheço já de um tempo, a Ruth, hoje ela não está na igreja, infelizmente, mas ela vai voltar em nome de Jesus. Amém. E ela falou assim, tá tudo bem, Nath? Você quer falar alguma coisa? E ali eu consegui falar pela primeira vez, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E aí ela falou, como eu posso te ajudar? Eu falei, sabe que o pastor pode orar por mim? E o pastor René chegou e falou, oi filha, como eu posso estar orando por você? Você quer falar ou você não quer falar? Eu falei, não, eu quero falar. Aí eu compartilhei o que tinha acontecido naquela noite, né? E aí o pastor falou, amém, vamos estar orando, mas você precisa entregar esse fardo, porque ele não é seu. Uau. E aí eu fiquei assim, entregar, né? E foi literalmente o que eu pensei. Aí você vai dizer, como assim? Eu não vou entregar, né? E ele falou, entregue, porque o Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz por nós. Então você não pode ficar carregando isso.
entrega na mão do Senhor e você vai ver o que ele vai fazer. Ele falou, eu vou orar. E o pastor René, ele foi muito profético, porque era um domingo e ele orou e ele declarou muitas coisas. E aí ele falava assim, o Espírito Santo de Deus, ele perguntou se José tinha aceitado Jesus, eu falei que ele tinha aceitado, né? E ele falou, o Espírito Santo de Deus vai estar tocando nele agora, nessa noite. E nesse domingo ele vai vir para o culto, né, que seria o próximo domingo, sábado ele vai estar na cela, ele vai sair desse emprego, ele vai ser liberto em nome de Jesus. Ele começou a declarar e eu comecei a chorar, porque ninguém nunca tinha me dado essa palavra, né? E ali eu tomei posse. Falei, não, o pastor declarou aqui para mim a autoridade, então vai acontecer. E eu fui para casa e o José não estava, né? Isso era 23 de abril de 2022. E eu fui para casa, cheguei e ele não Na estava. Daí eu falei, vou pandemia, dormir. na pandemia. Vou dormir. Falei, vou dormir, porque o pastor declarou as palavras de Deus sobre a minha vida e vai acontecer. E aí eu dormi o sono do justo, gente, porque eu não dormia quando o José não estava em casa. Não dormia. Eu ficava acordada, eu ficava vendo se ele tinha chegado, eu ficava vendo meu celular se chegava alguma mensagem dele, alguma coisa, porque ele teve diversas vezes que ele mandava mensagem para mim, às vezes eu ia buscar, né, enfim. E aí esse dia eu dormi. E no outro dia eu tinha um extra para fazer, porque eu já não estava mais no hotel, né? E aí eu fui fazer esse extra, só que eu estava preocupada, porque deu tipo 8 horas e ele não apareceu. E ele tinha que ficar com os meninos para mim fazer esse extra. Eu falei, será que ele não vai aparecer, né? Daí, no último minuto ele apareceu, só que ele entrou e eu saí. Não falamos nada, ele entrou e eu saí. Quando eu cheguei lá no outro hotel que eu fui trabalhar, nesse período, só para colocar um adendo aqui, nesse período, a gente nunca teve falta de nada em casa. Eu trabalhava, eu ganhava muito bem, só que nesse período começou a faltar. Eu via, tipo assim, faltava um alimento. A gente não passava fome, nada disso, mas tipo, faltavam umas coisas. E começou a faltar. E aí eu entendi o porquê. Naquela segunda-feira, quando o José chegou, na noite anterior, quando eu tinha buscado ele na adega, eu falei pra ele, eu falei, você não tá vendo o que tá acontecendo aqui em casa? A gente tá passando necessidade já, tipo, não tem as coisas que os meninos gostam de comer, né, já tá apertando a situação. Só que ele não tava entendendo. E na segunda de manhã, quando ele chegou e eu saí, ele foi tomar café. E aí ele viu o quê? Que só tinha umas bolachas dos meninos, não tinha as coisas que a gente comia. E aí foi quando ele me mandou um áudio, eu tenho tudo isso guardado, gente. Ele me mandou um áudio e falou, ele falou literalmente assim, que vergonha. A gente tá com o armário vazio, que não sei o que tá acontecendo comigo, eu preciso de ajuda. E Uau. nisso, e o pastor René tinha falado que o José era uma pessoa, né, acessível, e o José é super acessível, né? Ele só não era quando ele estava transformado, assim, mas quando ele estava bem sóbrio, nossa, todo mundo, ele sempre teve facilidade de fazer amizade. Eu falei, não, pastor, ele é muito acessível. E o pastor falou, quando você perceber que há uma brecha para mim conseguir falar com ele, você já me avisa. E aí, quando o José falou isso, e ele mandou áudio chorando, aí eu falei, não, é agora. E aí eu falei, olha, o pastor conversou comigo ontem, e se você não quero conversar. E aí foi quando o pastor fez esse contato com o José, e passou, naquele dia ele não conseguiu, mas no outro dia ele ficou lá, acho que cerca de 5 horas com o pastor na igreja. Uau! E quando ele entrou, ele contou para mim, quando ele sentou lá, o pastor falou que ali ele ia ter que contar tudo. Ele não poderia sair da porta para fora sem contar alguma coisa. Ele tinha contado absolutamente tudo que ele fez na vida dele, como ele era, o que tinha acontecido, enfim. E o José contou tudo. Se esvaziou ali, chorou muito. E foi quando o pastor falou para ele, você vai ter que morrer e nascer de novo. E foi A igual a palavra Nicodemo, né? fala, né? Confessai os vossos pecados aos irmãos para ser curados, né? Então, assim, a gente tem que Exatamente. confessar para ser curado, tem que sair da gente. Exatamente. E aí foi quando ele conversou com o pastor, e aí, isso era uma terça, ele teve que trabalhar na quarta, porque não tinha ninguém para cobrir, porque o pastor falou assim, você vai ter que pedir conta. Só que o José ele sabia que no outro dia ele não ia ter alguém para ficar no lugar dele, ele estava sozinho como entregador. E o pastor falou, tudo bem, você vai, trabalha, mas você vai pedir conta. E aí foi quando ele pediu,
e falou a verdade, porque o pastor falou, você não vai mentir, você vai contar do seu problema e que está interferindo na sua vida. E ele falou, eu sei que você, Natália, vai pensar, mas como assim? É a única fonte de renda que a gente tem, né? Mas Deus vai suprir vocês, não é esse trabalho. E quando o José chegou em casa e contou isso, veio esse pensamento mesmo. Eu falei, como assim? Você vai pedir conta? Eu falei, tá bom, se o pastor falou, vamos fazer. Porque ele é um servo do Senhor, então ele sabe do que ele está falando. A gente estava aprendendo a caminhar, né? E aí o José pediu conta, mas na mesma semana o José arrumou um extra de pedreiro com um amigo cristão. Ele não faltou nada, a igreja veio, nos deu cesta básica, a gente recebeu essa cesta. E foi assim, uma bênção. José foi para a célula no sábado, no domingo estava na igreja, fez contato com os irmãos. Quando ele chegou na célula, todo mundo ficou até assustado. Falou, ah, você é o José, que a gente, a Natália, tanto pede de oração, tanto pede para você estar aqui. Nossa, todo mundo ficou muito feliz. Nossa, foi uma bênção. E aí foi quando começou a ter conexões com pessoas, né? E a gente começou a ter tempo de mesa, que é a mesa cura. Então, a gente começou a fazer amizade e foi uma bênção, uma bênção. Depois de um período, né, o José compartilhou isso já na live dele, mas Compartilhou. a gente se batizou, a gente casou no civil, porque a gente não tinha entendimento de que era casar. E no dia 22/7 de 2022, a gente casou no civil. No dia Oh, 31/7, nós fomos batizados. Nós uau! dois juntos. E eu pedi Uma Nossa, nova muito, eu vida, falava, né? Senhor, que eu possa ser batizado no mesmo dia que o meu marido. E Deus faz tudo tão muito perfeito que a igreja ela faz em 3 meses a conferência. E quando eu entrei na igreja, ela fez depois de 6 meses. E calhou de ser no dia que fosse eu e o José. uau! Então a gente foi assim um transformar mesmo, sabe? Foi um milagre que eu vivi. Porque eu vi que as minhas orações foram ouvidas, que eu persisti foi muito importante, de sim, de eu estar sendo ali a base naquele momento foi muito importante. E o José começou a entender que ele é o homem da casa, porque eu fazia o papel do homem, né? Eu que trabalhava, eu que tomava frente das coisas. Então eu comecei a entender que eu tinha que soltar a rédea, porque a rédea era dele e não minha. E foi uma bênção. A gente viveu assim 6 meses muito intenso com Deus, muito intenso. A gente foi para encontro com Deus de outra igreja nesse período também. E foi muito bom porque a gente soube liberar perdão, né? Entendeu. E depois de 6 meses, infelizmente, o José teve uma queda. E aí foi quando a gente ficou meio abalado, mas quando ele me contou, olha como as coisas são diferentes, né? Ele contou para o pastor, e aí o pastor primeiro conversou com ele, e aí ele falou, você vai ter que contar para a Natália, e ele me chamou no final do culto, né? Ele falou, o José precisa contar uma coisa para você, mas naquela hora, gente, eu achei que ele ia contar, não sei, alguma coisa do passado, do que ele tinha feito, mas não imaginava que era isso. E aí, quando ele falou, não, é que eu caí, tal dia, eu senti assim, tipo assim, eu não fiquei mal. Falei, nossa, olha como ele contou, né? Ele conseguiu. Ele primeiro falou com o pastor, depois falou comigo ali, tipo, pediu perdão, chorou. Mas eu não senti o peso, não senti, tipo, nossa, tudo de novo, o que vai acontecer? Não, eu senti assim que ele estava transformado. Porque ele nunca tinha chamado para conversar, para falar, né? E eu falei, não, tudo bem. Eu falei, eu tô aqui, se uma hora você vê que ia acontecer de novo, você me procura para a gente levantar muros de proteção, porque a tentação ela vai vir, né? Sim, Ela vai continuar persistindo. Não adianta você dizer, eu tô liberto, nunca tive mais. Não, não, porque é isso que te fortalece também. Porque você vê que, tipo, não, eu vou ser mais forte que isso, eu sou mais forte Vigiar que isso. sempre, né? E aí, exatamente, e você tem que estar vigiando. E tudo bem, passou, né? Passou mais 3 meses, ele bem, aí foi quando ele teve uma queda de novo. Só que aí quando ele teve essa queda, foi quando ele foi para Betel, que é uma. uma clínica, A né? gente, é uma clínica, mas eu chamo como uma base missionária, Aham, porque é diferente, não é como uma clínica, não tem muros, ela é aberta se você quiser entrar e sair. Então, eles não te Uau. prendem, porque aquilo que é forçado, ele não dá certo. E quando o José contou para mim que o pastor tinha dado essa opção para ele, a gente estava no carro, pós-igreja, né?
E ele falou, amor, o pastor me direcionou a essa clínica, né, tal. E aí eu falei, você vai. Eu falei assim, você vai. Você vai, ponto. Eu não sei, eu falei, você vai. Eu desempregada, ele desempregado, não tinha R$ 1 na conta. Não, você vai. E aí ele falou, oh, tem certeza? Eu falei, sim, você vai, porque é algo que vai te ajudar. E eu passei aquela uma semana até ele ir mesmo, muito bem, muito tranquila. Ele ficou muito intenso, porque ele ficava pensando como que ia ser, né? Chorava, como ele ia deixar os meninos, porque lá era um lugar que eu só ia poder ver ele de domingo. É muito longe, é 2 horas e meia para ir. A gente estava com um carro que estava meio mais com documento atrasado. Então ficou assim, várias incógnitas na cabeça dele, mas a minha não. Eu estava muito, muito crendo que aquilo ia ser mais um divisor de águas para nossa vida, mais uma coisa que a gente ia romper. E ele foi. O dia que realmente eu entendi que o José não ia estar aqui e que eu ia estar sozinha, assim, né, fisicamente, foi quando eu deixei no ar. E daí a gente deixou. E aí eu entrei no carro com o pastor para vir embora. Eu chorei muito, eu vim de lá chorando. O pastor falou muitas coisas comigo. Eu lembro de poucas coisas, mas foi um momento que eu me levantei nova. E eu falei, não, tudo bem, eu vou chorar essa noite, mas amanhã, segunda-feira, né, vamos levantar, vamos trabalhar, vamos fazer o que eu posso fazer, o Senhor me dá saúde, então eu posso trabalhar, vou fazer faxina, vou passar roupa. Então, o que eu fiz? Na segunda-feira, né, era um sábado quando o José foi, a igreja não sabia, só alguns irmãos sabiam, e no domingo de manhã a gente tinha Tadel. Hoje a gente não está tendo, né? Mas o Tadel era um encontro de líderes. Quando o pastor contou para os líderes, eu cheguei até atrasada, intencional mesmo, porque eu estava com os olhos muito inchados. E aí eu fiquei no fundo, e o pastor contou. E aí o pastor me chamou lá na frente, eu chorei muito, e as irmãs veio, me abraçou, falou que eu não estava sozinha. E aí eu falei, gente, que bênção, né? Porque o senhor sabe que eu estava sozinha, mas eu não estava sozinha. E aí foi quando a igreja me acolheu e entendeu a nossa situação. Porque ainda estava um pouco assim, escondido. No domingo mesmo, tem um irmão que é uma bênção na igreja. Ele chegou em mim, eu não tinha nem R$ 1, gente, nem R$ 1. Ele chegou em mim e falou assim, depois do Tadel, Natália, eu quero te ajudar de alguma forma, né? Não sei se você está precisando de alguma coisa, eu precisando de 1000 coisas, né? Eu falei, aí eu fiquei calada, porque o pastor falou, Natália, você é um campo fértil, deixa as pessoas semear na sua vida. Porque ele sabia que eu era uma pessoa muito resistente para receber. E aí ele falou assim, eu vou te passa o seu Pix para te ajudar com uma coisa que você estiver precisando. E aí eu fiquei meio assim, eu falei, tá bom, e passei meu Pix e aí ele mandou um valor. E aí eu, na hora, não vi, né? Só quando eu entrei no carro. E aí, quando eu entrei no carro e vi que ele tinha mandado um valor para mim fazer mercado. E aí, ali eu entendi. Falei, agora eu entendi o que é ser fértil, né? Um campo fértil. As pessoas vão semear na minha vida. E eu fui no mercado, comprei casa. Eu fiquei aliviada naquele ponto, né? De, tipo, de faltar alguma coisa. Mas eu vi que Deus usa pessoas, né? Para estar ali estendendo o braço pra gente. Porque às vezes a gente fala, não, o Senhor vai fazer, vai fazer. Às vezes alguém vem tentar te ajudar e você fala, não preciso. Mas o Senhor está usando aquela vida, aquela pessoa para te ajudar. Então a gente não pode falar, não, eu não preciso. Não. Se Deus está usando aquela pessoa para ofertar na sua vida, você tem que receber sim. Né? Porque às vezes é muito o que você está passando. E aí eu passei 6 meses muito intenso, porque daí eu fiz um flyer e joguei no grupo da igreja, que eu fazia faxina, lavava roupa, passava roupa, cuidava de criança. Comecei a colocar, porque eu falei assim, eu sei que o Senhor ele vai prover, mas eu também não posso ficar sentada no meu sofá e falar, ai, não, vai vir aqui. Vai não. cair do céu. Exatamente. E aí foi quando começou a vir trabalhos. Eu fiz faxina em várias casas dos irmãos da igreja. E o José ficou esse período de quase 6 meses lá. Eu fui todos os domingos ver ele. Só teve um que eu não pude ir, mas eu fui todos. E o gasto para mim ir ver ele era cerca de R$ 220, por aí. Então você pensa, um mês, 4 domingos, eu gastaria quase R$ 1.000 para vê-lo. Com combustível. E ainda tinha que estar ali comprando as coisas de casa, né? Mas nunca me faltou nada. Eu nunca tive aquela sensação de que, tipo, não, vai faltar. Não, sempre aparecia um trabalho, vinha uma oferta, alguma coisa. Ô, Natália,
A gente já está encaminhando para o final da live. Já aprendi tanta coisa aqui que é tipo, falei, nossa, uau, eu não fazia ideia, né? Como eu até comentei na minha live com o João na segunda-feira, eu vejo você lá sempre prestativa na igreja, o pastor tá pregando, daqui a pouco a Natália aparece com um copo de água, põe lá no púlpito, né? Fazendo café, ali sempre prestativa, eu não fazia ideia do que você já tinha passado. E aí, para a gente caminhar para o final, então, vocês se batizaram, ele ficou 6 meses firme, caiu, depois ficou mais 3 meses e caiu e foi para a clínica. E nessa fase que ele estava na clínica, foram quantos meses? E você ficou com as crianças, indo para a igreja, levando para a escola e se virando ali sozinha, crendo de que seria a última tentativa de que agora ele não ia cair mais. Como é que foi isso para você? Foi uma fase de que realmente eu tinha que crer, né? Crer mesmo, porque eu comecei, eu levava os meninos para a escola, aí eu ia fazer uma faxina, eu já deixava claro, eu falo, olha, eu preciso voltar para casa meio-dia, porque eu levo meu filho para a escola. E aí minha irmã tava lá de manhã, né? E eu tinha uma câmera no quarto, então eu ficava ali com o celular, vendo, limpando a casa. Aí eu saía meio-dia da faxina, pegava o Theo, arrumava ele e levava para a escola. E porque o Enzo é maiorzinho, então ele conseguia ficar sozinho, né? E eles dois estudavam, na verdade, na mesma escola. E aí eu levava eles, terminava a faxina, voltava para casa, pegava eles na escola e cuidava da casa. E aí tinha que planejar meu final de semana, porque saía de lá da Betel, tipo umas 4 da tarde, eu chegava aqui 7h30, mas estava pro culto. Eu não ia para casa, eu vinha direto para a igreja. Eu não deixava de estar na igreja porque eu estava cansada que eu dirigi, não. Você levava as crianças também para ver ele, né? Sim, a gente ia nós 3. Então, a gente ficou um tempo até sem carro, uns irmãos ofereceram o carro deles para mim ir. Então, foi uma fase assim da dependência do Senhor na minha vida. Total, total. E o José lá, ele estava, gente, recebendo de Deus de uma forma que eu nem imaginava. Nem imaginava. Ele escreveu uma carta para mim, que eu li uma vez no encontro de casais, que foi uma carta, assim, sensacional. Eu entendi que, tipo, não, é outra pessoa. Porque lá ele teve um tempo com Deus de 5 meses. Não foi um dia, foi 5 meses com Deus. Então, ele se alimentou, ele leu muitos livros, ele leu a Bíblia. Então, tipo, ele tem um livro que ele leu que é Como Ser um Homem Segundo o Coração de Deus. Então, quando ele leu esse livro, ele entendeu quem era o homem que ele deveria ser como pai, como servo, como marido. E ele transformou. Ele totalmente era transformado. Quando eu chegava lá, eu via nele, ele é outro homem, né? Até ele voltar, que a gente entendeu que já era o tempo dele voltar. Foi muito bom, assim, para ele, né? Lá com Deus. Aqui eu vivi também um lado com Deus de dependência, né? E também entrega, porque eu ficava muito preocupada, eu tinha muita saudade, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar com pessoas. Então eu tinha isso, eu queria estar com ele ali, eu queria ver ele. E eu não podia falar, não podia mandar mensagem, não podia ligar, não podia fazer nada nesse período que ele estava lá, né? Mas, para a glória de Deus, eu sabia que ele voltaria totalmente outro homem. Ele voltou, né? E ele voltou. E o que você falou, Ju, de eu estar na igreja, né? Estar ali servindo. Eu amo servir, gente. Eu amo poder ver, tipo, uma necessidade de estar ali. Ai, o chão tá sujo, eu vou limpar. Eu falo, eu tenho um espírito de Marta. Muito espírito de Marta, gente. Nossa! Às vezes até eu falo, eu tenho que parar um pouco. Mas não é, porque ali, eu sei que foi o Senhor que fez a minha vida, mas ali foi o lugar que eu encontrei. Então, tipo... Você encontrou segurança na igreja. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Segurança, você encontrou ajuda, você encontrou amor, você encontrou apoio. E, de uma certa forma, você quer retribuir esse amor. Apesar de que foi Deus que usou tudo isso para resgatar vocês, você quer servir, você está pronta para servir e também para ajudar outras pessoas. O que você diria para quem está passando por essa mesma situação que você passou? Eu diria assim, se você não é cristã, né, você precisa conhecer o nosso Deus, porque ele é o único e ele é quem vai fazer. Então, mas se você já é cristã, continue, ore muito, declare, porque a palavra ela tem poder sobre qualquer coisa.
Qualquer coisa, gente. Então, assim, é falar menos e orar mais. Porque às vezes a gente fala muito. E a palavra, às vezes a gente não percebe aquilo que a gente está falando, né? Verdade. Principalmente para eles. Mas continue, porque tudo é passageiro, Uau. né? Ele vai ser... Você, infelizmente, vai ter que viver a fase do deserto para chegar no propósito do Senhor, naquilo que Ele tem para sua vida. Porque a gente sabe que a gente pode curar pessoas no nome de Jesus, né? Mas a gente cura muito mais aquilo que a gente já foi curado. Então, Verdade, você tem autoridade para falar sobre esse tipo de situação. exatamente. Por isso. Até eu quero muito, né? Tá nos meus planos ter um grupo de mulheres, né? A gente se encontrar para seremos Te ajudar. curadas para curar. Amém. Porque Conte comigo. Glória a Deus. eu sei que tem muitas mulheres que passam pelo que eu passei, ou até outras situações. Assim. E elas precisam compartilhar, né, para outras mulheres, porque, gente, às vezes tem alguém do seu lado e você não sabe. Você tá passando por essa situação. Passando por Porque, situação difícil. mas assim. É porque é muito difícil você chegar na pessoa da igreja e dizer, olha, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Se tem esse grupo, igual os homens têm o Forja, já é um ambiente pronto para você poder desabafar e você sabe que você vai ser amparado. Ninguém vai te julgar. As pessoas vão orar por você, vão te dar uma palavra, vai te sustentar e você volta mais leve. Eu volto a falar, né? A palavra de Deus fala para a gente confessar os nossos pecados, para a gente poder se curar. E esse ambiente que você está propondo, esse grupo de mulheres, você conta comigo, curadas para curar. Curadas para... O Senhor tinha colocado já esse nome para mim, e depois a live do José me veio de novo, e aí eu falei, não. Porque assim, mesmo que a pessoa venha e não fale, ela está ouvindo. E ela vai ver que tem mulheres, nossa, que está passando pela mesma coisa, ou por coisas piores, e ela conseguiu. Então, o que eu preciso fazer para acontecer? Porque a gente parado não vai acontecer mesmo. Verdade. Né? A gente precisa tomar uma posição. A gente precisa se posicionar. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas a gente tem um Deus que faz milagres. Ele continua fazendo milagres todos os dias. Amém. Glória a Deus. E aí, vamos lá. Ele voltou da Betel e aí como foi para caminhar para o final. E como foi essa volta dele e a igreja até chegar como vocês estão hoje? A volta dele foi uma bênção, né? Para mim foi maravilhoso. Porque não aguentava mais ficar sozinha, né? Eu falava, não, eu quero que ele volte. Mas o diabo tentou muitas vezes trazer ele antes da data que era para ele vir. É muita coisa para contar. Mas quando ele voltou, foi um alívio. O pastor ele tinha dado uma direção para a gente de sair do ambiente onde a gente estava, mas infelizmente naquele momento a gente não conseguiu, né? Porque a gente ainda ia viver um outro testemunho, que é a casa onde a gente mora hoje. A gente saiu de um ambiente que era 2 cômodos no fundo da casa do meu pai. Hoje a gente mora em 4 cômodos, é uma casa sozinha. Uau. Aqui no Nova Atibaia, é uma casa maravilhosa. A minha vizinha! Vizinha! É vizinha! E assim, quando ele voltou, aí a gente voltou a trabalhar com calha, porque o José trabalhava com calha. E aí a gente teve o nosso próprio negócio, né? E aí eu fui trabalhar com calha com ele também. Fui instalar calha, subir em telhado. E não tinha tempo, aqui não tem tempo ruim, não. Gente, mulher decidida, ninguém para, né? Não. Ninguém para. É interessante que a gente vai mesmo junto. O João, uma vez, ele resolveu trabalhar vendendo vestidinhos, né? Vestidinhos infantil. E aí ele disse, vamos colocar no porta-malas do carro e colocar lá em frente da creche. Eu falei, bora! E eu lá junto, bora vender vestido infantil. É muito legal. E aí, quando você não der a mão para eles não se sentem sozinhos. Não pode ser assim. Eles precisam entender que eles têm a auxiliadora do lado deles. Exatamente. E aí, na época, eles tinham que pagar um ajudante. Eu falei, não, eu vou com você. É o dinheiro pra gente. Eu tô aqui em casa, os meninos estão na escola. Eu falei, vamos pra cima. Bora pra cima. A gente se reergueu, graças a Deus. Quando o José voltou, a gente tava com o carro arrumado, documento pago. Tudo pra glória de Deus. Então, durante esses 5 meses, eu transformei as nossas finanças, né? O Senhor, né, transformou as nossas finanças. E aí, a gente só foi, vamos trabalhar agora, vamos se manter firme, vamos continuar na igreja. E foi uma bênção. E tá até hoje, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Priscila, você queria falar alguma coisa?
E justamente sobre esse sustento, né, que o Senhor deu para vocês, assim, sobrenatural. Porque você sozinha, com os filhos para cuidar, conseguiu trabalhar e o teu dinheiro deu e sobrou, transbordou, né? A ajuda das Exatamente. pessoas e se multiplicou, né? Igual o O azeite na azeite, eu botija pensei da isso viúva. agora. Foi igual o que aconteceu com você. Então, isso é uma lição muito forte para nós, porque naquele momento que a gente acha que tá tudo perdido, pode ser financeiramente, pode ser emocionalmente, mas o Senhor, ele supre. Ele não supre pouquinho, não. Ele supre muito. Ele supre abundante para transbordar, não é pouquinho. Ele vai transbordar para você chegar em outras pessoas. Exatamente. Deus superabundou, glória a Deus. É E muito agora, como eu estou interessante. te dando esse testemunho, pode ter uma pessoa agora que está passando um aperto financeiro e não consegue entender que não é o Senhor, não é o dinheiro que nos sustenta, é o Senhor. É colocar o Senhor em primeiro lugar. É colocar Ele como centro e as outras coisas são acrescentadas. Exatamente. Só quero deixar um ponto aqui. Eu vi a tia Leila tá aqui na live e quando eu comecei a ir para a igreja e essas irmãs souberam, né, da situação, eu tive muitas mulheres intercedendo. E ela é uma delas, ela sabe disso. Que eu mandava mensagem, e aí eu falava, ela mandava perguntando se estava bem, aí ela falava que estava orando. Ela orou muito, a tia Elaine orou muito. Eu tive a Dri, que me acolheu na casa dela, limpei a casa dela por muito tempo, enquanto o José estava lá. Ela foi uma pessoa assim, às vezes a pessoa ela nem precisava, gente que alguém limpasse, mas ela fazia questão de me ajudar. Trazia, me chamava. Eu chegava na casa da Adri, ela tinha um almoço para mim quando eu voltava. É maravilhoso. Então, é por isso que é importante estar, né, com pessoas, né, estar na igreja, para você. Então, não saia do ambiente onde tem Deus, sabe? Porque senão a gente sozinho é muito difícil. Não saia de um ambiente curado, né? Glória a Deus que É, você foi para um ambiente curado, um ambiente de pessoas que de fato têm essa preocupação realmente de ajudar as pessoas, de levar o evangelho puro e simples, né? Que é o que Jesus fez aqui na Terra. Natália, você hoje na igreja agora, o José, né? Eu sei que ele está fazendo uma outra carreira, você também, as crianças, o que mudou na rotina das crianças depois de vocês se firmarem ali na igreja? Mudou muitas coisas. Porque como a gente já não tinha o hábito de ter bebidas em casa, eu nunca tive, né, assim, na geladeira, nunca tivemos. Mas a gente, quando comprava e ficava lá o final de semana, eles viam, né? Então eles já sabiam. Com o tempo, teve uma noite que o Theo, gente, assim, do nada não, porque é Deus, né? Ele virou e falou assim: Nossa, o pai não bebe mais, né? Ele mesmo. E a gente, tipo, tava só assim, ele soltou isso. E a gente ficou muito emocionado, porque ele percebeu, né? Porque a gente acha que as crianças não percebem, mas elas percebem. E aí eles começaram a amar, ir pra igreja. O Enzo aprendeu a tocar violão, né? Ele Uau! toca hoje, ele tá aprendendo teclado agora. Então eles estão lá, louvando ao Senhor. E a gente sempre enfatizando. O Theo, ele sempre. Eu nunca falei, antes de conhecer Jesus, eu nunca falei de Deus para eles. Mas o Theo, toda vez, quando ele ia dormir, ele falava: dorme com Deus, Deus te abençoe, vai com Deus. E eu não tirava isso dele, né? E então o Theo, ele sempre teve assim, o Senhor sempre usou muito ele, mesmo pequeno, para mostrar que ele estava ali. Então, o que mudou com as crianças? Eles sabem que o ambiente não era o mesmo. Eles sabem que o pai deles foi transformado. Quando o José foi para lá, a gente não contou uma historinha bonitinha, não. A gente contou a verdade. Seu pai tem um problema, ele está aqui para se livrar desse problema, ele está se cuidando por vocês, pela nossa família. Eles entenderam muito bem. E quando alguém perguntava onde está seu pai, eles falavam: meu pai está se cuidando, está se tratando. Uau! Eles falavam assim, então a gente não esconde, não fica escondendo, porque isso é muito ruim para as crianças, né? Elas precisam Concordo, entender, eu até para lá concordo, na frente elas contarem o testemunho. E eu para elas concordo. saberem que elas não vão seguir esse caminho. E que a gente está tomando a gente é uma geração diferente das que passaram, né? Sim. A gente precisou se posicionar para que eles vivam mais ainda do Senhor, né? Porque a gente não teve alguém. Eu não vim de um lar, né, de um berço cristão, mas a minha geração vai vir. Vai ser, os seus Vai filhos ser, com são. Glória a certeza. Deus. Amém, amém. Gente, é isso.
né? A Priscila quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu agradeço a Natália por esse tempo. Obrigada, Natália, por compartilhar essa história linda. E já marca a data do encontro aí, que a mulherada tá pedindo aqui, ó. Já tem casa, Internorando, já, ó. intercedendo. A Adri já tá disponibilizando aqui a casa, já é só marcar a data. Glória a Deus. Amém. Já Faz estamos um grupo todas... no WhatsApp aí, coloca todo mundo, a gente começa a orar por isso. Mas é isso, Amém. muito obrigada, Natália, que Deus continue abençoando, continue prosperando vocês. Eu amei Amém. saber da história de vocês, falou muito comigo. Vou colocar mais algumas coisas em prática que eu aprendi com você. Obrigada, Priscila, pela participação. Eu quero deixar um agradeço. recado. Segunda-feira vai ser com a Gabi Rigotti, que também tem que também tem um grande testemunho para dar. E agora vocês podem dar o recado de vocês. Priscila, você tem algum recado para passar? O que, que você conseguiu aprender aí com o que a Natália falou? E depois a Natália se dá o seu recado e a gente encerra. Eu me identifiquei em alguns momentos com a história da Natália. Eu também fui mãe muito nova, com os 16 anos. E a gente aprende na marra muita coisa, né? A gente aprende a carregar um fardo pesado. E eu nasci num lar cristão, então eu sempre tive Deus como o centro da minha vida. Mas muitas vezes nós, como mulheres, nós colocamos aquele fardo pesado de que a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que resolver tudo, tem que tomar a frente, tem que fazer acontecer. E a gente sai atropelando as coisas. Mas o Senhor, ele vem me ensinando a depender cada vez mais dele, a depender mais dele, a depender mais dele. Então, quando eu ouvi o testemunho da Natália, veio muito forte para mim. Muito claro, Deus cuidando e suprindo e realmente, como ela falou, tirando o fardo pesado e colocando o fardo leve, porque o fardo de Jesus é leve. Ele fala na Bíblia que nós temos que trocar o nosso fardo pesado pelo fardo leve dele. Então, nós precisamos crer e acreditar que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então, se tudo acontece para o bem de quem ama a Deus, vamos amar a Deus, vamos nos entregar mais e mais, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Então, a palavra que ficou muito forte para mim é dependência, a dependência de Deus, não é dependência de álcool, não é dependência de droga, cigarro, dinheiro, de nada, é dependência de Deus, é realmente se colocar numa posição de crer e confiar totalmente no Senhor. Você resumiu minha palavra. Para mim, a palavra que ficou mesmo é posicionamento. Posição. Agora você, Nath. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade aqui de estar falando do meu testemunho, né? É muito mais fácil falar aqui, gente, do que falar com um monte de gente me olhando. Na tela eu já quebrei isso, né? Mas é mais difícil, assim. Mas eu acredito que se tem alguma mulher aqui que passei, eu quero deixar uma palavra profética sobre a vida dela, de que esse processo ele pode ser longo, mas o propósito ele é muito maior, né? A vitória ela é certa, né? E cuide do seu filho, do seu marido, enfim, da pessoa que convive com você e tem algum problema. Não profira palavras sobre ela de maldição. Não fale do problema dela, envergonhando ela para outras pessoas, porque isso vai destruir ela. Então, seja muito sábia, procure na palavra de Deus palavras que você possa tomar posse sobre aquilo, né? Para você declarar. Levante, ore sobre o seu lar, sobre o seu marido. Se acontecer dele estar do seu lado e estar numa situação que você não gosta, começa a orar, começa a declarar. Se ele estiver bebendo perto de você, começa a declarar que ele vai pegar nojo daquilo, porque vai acontecer, ele vai pegar nojo daquilo, ele não vai querer mais. Eu sei porque eu vivi isso, porque eu declarava que José ia pegar nojo sobre bebidas, sobre drogas, que queria passar longe. Na nossa visão natural, ela pode parecer que não vai acontecer, mas o espiritual está se movendo. O tempo de Deus, ele é muito além do nosso. Então, creia e persista e não deixe que o diabo roube a sua família. Amém, amém. Obrigada, gente. Obrigada. Estejam com a gente, ó. O Paulo eu ia falar. Estejam com a gente no Mentalidade Experience. Isso! A gente vai falar muito sobre a identidade, o posicionamento,
A O cura, Anderson né? vai trazer, ele tem uma história também incrível. O Anderson, o Paulo, o João, eu, vamos trazer essas questões assim que nos levam para mais perto da vida extraordinária que nós nascemos para viver. Amém, amém. É Então, isso aí. estejam conosco lá esse evento, vai ser maravilhoso. É isso. Seja Gente, o com a link tá na gente, gente. bio, né? O link tá na bio, verdade. Na bio do perfil do João, de vocês quatro, né? É isso? E O link tá o na bio Paulo dos está falando aqui, quatro. essa mulherada vai estar lá, nós vamos estar lá esperando Nós vamos estar vocês. lá, em nome de Jesus. É isso aí. Obrigada, Pri. Obrigada, Nath. Um grande beijo. Obrigada. E até Amém. breve. Deus Tchau, tchau. abençoe. Tchau, tchau. Fica com Deus. Beijo. Beijo. Tchau.